Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o Povo de Humanas. Hoje vocês devem estar vendo a mesa com uma pessoa a menos. O nosso querido Jorge Lobo não está conosco aqui, mas ele mandou um áudio dizendo por que não estaria aqui. Xanxa? Justificativa de falta do Jorge Lobo. Depois eu entro em contato, posso falar agora não, tô no helicóptero. Foi por causa disso, gente, ele tá viajando. Tô viajando de helicóptero, Repete esse áudio, que esse áudio é sensacional. Esse áudio Eu quero muito esse áudio, velho. Jorge Esse áudio é no muito bom. helicóptero. O Jorge no helicóptero. Jorge helicóptero. Depois eu entro em contato, posso falar agora não, tô no helicóptero. O brasileiro é fogo. O brasileiro se supera no WhatsApp. Muito bem, senhoras e senhores, está no ar o podcast menos ouvido da podosfera brasileira, que perde leitores e ouvintes e espectadores e telespectadores e seguidores toda semana. Um podcast que conta com a presença dele, o Homem Negativo! Uhul! Não, homem negativo não pode dar nessa felicidade. Não, mas ele é Homem Negativo. Pronto, é o máximo que ele consegue. Vou dar 2. Uhul! Meu Está, Deus né? do céu. Na verdade, tinha que dar 5. Tem que dar 5. Uhul! Péssimo, ele é péssimo. Eu entendi, ele quis fazer uma referência com o negócio de Flamengo. É, 5. Não, tem nada de Flamengo. Vocês é que estão lembrando do Flamengo. Tá, vamos lá, Vocês é que estão lembrando agora do vamos lá. Flamengo Segue o aí. podcast. Olá, Xanxa, como é que tá? Infelizmente, Tudo certo? hoje nós não temos o quinto elemento nessa mesa. 5 é um número cabalístico, né? 5 e com fraturas. E como... Rapaz, o cara fez uma piada com a fratura do cara. Podia ser 5 Del Valle. O cara fraturou uma coisa séria. Peço desculpa por essa fratura aí. Meu pedido de desculpa, então, para todo mundo aí que fraturou alguma coisa nesse final de semana. Muito complicado essa fratura do cara. Não vale fazer. Xanxa, como é que você tá? Tudo certo? Tudo tranquilo. Você tem viajado, tem conversado com a Vitória? Eu tenho ficado 100% em casa, que é o que deve se fazer todas as pessoas nesse podcast. Muito bem, Exatamente. Xaxão, eu tô assim também. Deixa quieto. Arthur Finizola, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, nada errado, meu querido. Tudo certo, nada errado. Vamos girando. Esse é o Povo de Humanas. Seja muito bem-vindo ao episódio de número quanto, meu Deus do céu? Eu já perdi a conta. 16. 16º episódio. Aê. Você que ouviu os 16 episódios desse podcast, você perdeu 16 oportunidades de fazer alguma coisa melhor na sua vida. Muito obrigado por Que acompanhar. absurdo. É bom, esse podcast é bom. Esse podcast é bom de melhorar. Por isso eu vou começar. Vamos começar falando logo de educação, senhoras e senhores, que é pra gente poder dar andamento a esse péssimo podcast. Eu queria dizer que eu não sinto prazer nenhum em estar aqui com vocês. Hoje eu estou muito amargurado. Por quê? Porque eu tô muito amargurado. Eu fui assistir a minissérie que você indicou no episódio passado do Homem Negativo, eu fiquei numa bad vibe da porra. Tá vendo, ele falou que era cara? ruim. Eu falei, pô. É uma coisa meio depressiva, pô. É uma série bacana. É uma série bacana, a série Patrulha do Destino. Patrulha do Destino. É bom, não é? É uma merda. Não é. Ele falou mal, sexta-feira. Eu tenho que, assim, fazer jus. Ele disse que o Ricardo tem um Ricardo tem umas gosto indicações. duvidoso. Não, o Ricardo sobre arte. não tem gosto. Meu gosto é exótico. Meu gosto é exótico. Ou seja, ruim. Ou seja, Vamos ruim. lá. Quando o cara diz assim, meu gosto é diferente, é exótico, é porque o que ele gosta é uma merda. Mas Exatamente. enfim, deixe quieto. Vamos começar por educação. Professor Ricardo, por favor, mande a sua notícia para a educação. Vamos lá, então. Cultura UOL. Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo aí no YouTube pra vocês. Você não, Arthur Finizola. Arthur Finizola vai deixar, eu vou passar o link pra ele. E o nosso amigo DJ Arthur Finizola vai deixar o link pra vocês. Diz o seguinte: alunos pobres de países ricos aprendem mais do que estudantes da elite do Brasil. Foi feito um trabalho em universidades dos Estados Unidos comparando o grau de conhecimento na educação básica, no ensino fundamental, de todos os países do mundo. E aí nós temos duas grandes provas na qual o Brasil não participa. Uma grande prova de matemática e ciências e uma outra grande prova de literatura e língua, que o Brasil também não participa. Esse é o PISA, é? O Program International Student Evaluation? O PISA ele passa a ser avaliado de uma outra maneira, e aí são metodologias diferentes. Então, o que esse trabalho ele resolveu fazer? Ele pegou esses dois níveis de comparação, de prova de ciências da matemática e ciências, e de língua portuguesa, e de linguagem e literatura, e comparou com o PISA do Brasil e diversos outros países subdesenvolvidos. Certo. A partir daí, qual foi a conclusão que a pesquisa chegou? Você pega, por exemplo, no Brasil, os estudantes que têm as maiores rendas, eles aprendem 100 vezes mais matemática do que os estudantes mais pobres do Brasil. Então, isso é uma lógica
que a gente já esperava, né? Então, quem tem condições financeiras consegue bancar. Não tem mais Só que acesso. quando você faz essa comparação numa escala global, você observa que, por exemplo, é o que até a matéria aqui traz como exemplo. Nós teremos a Rússia. A Rússia, quando você pega um estudante que ganha a sua família algo em torno de $2.000 e ele dolarizou tudo para poder fazer uma comparação global, então uma família que ganha até $2.000 tem uma nota equivalente, esse estudante, que a sua família ganha $2.000, equivalente a uma família no Brasil que ganha $15.000. Então, o grau de comparação dá uma seguinte conclusão a esse trabalho. Vale muito mais onde você nasce, o país onde você nasce, do que propriamente a sua renda para você ter uma boa educação ou não. Ou seja, países como Alemanha, Japão, Estados Unidos, Rússia, Coreia do Sul, eles acabam tendo um investimento educacional maior para a população mais pobre do que o Brasil com a sua população mais rica. Entendi. Então, por isso é que a população rica brasileira ela vai perder para as populações pobres de outros países em provas internacionais. Mas, claro, que o Brasil deveria participar dessas provas internacionais para que nós pudéssemos ter um trabalho ainda mais conclusivo e tal, com uma análise ainda mais aprimorada. Porém, já é um indicativo do que algo que a gente não esperava. Então, você acaba tendo rendas não determinam o sucesso da educação do seu filho. Internamente, sim. Mas numa comparação em um mercado global, acaba não tendo muita eficiência. Porque ele acaba competindo com populações pobres de outros países e essa população pobre de outros países tem um conhecimento maior do que o do brasileiro. Posso rico. lembrar um dado do PISA aqui, que eu lembro de um dado muito claro do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, que diz o seguinte, que é feito com estudantes de escola pública, né? Basicamente. E eu tenho um dado do PISA que sempre me chamou muita atenção, que é o seguinte, os índices e o nível de leitura de um estudante brasileiro do último ano do ensino fundamental maior, ou seja, o ensino médio, né? Ele, fundamental maior, exato, básico maior, que é o ensino médio, equivalem, isso do último ano. Um estudante do terceiro ano do ensino médio de escola pública brasileira lê e faz matemática básica tão bem quanto um estudante do último ano do ensino básico francês. Um equivalente a um nono ano. Aí você ainda está fazendo uma comparação de países desenvolvidos e países semiperiféricos, como é o caso do Brasil. Se você pega a comparação entre países semiperiféricos, você pega, por exemplo, o Brasil e a África do Sul. Eles estariam dentro de uma mesma organização geopolítica, Sim. Uma mesma atividade econômica, dentro da divisão internacional do trabalho eles têm o mesmo comportamento. Quando você analisa a educação básica desses dois países, a educação dos negros na África do Sul é equivalente à dos brancos no Brasil. E olha que lá eles tiveram apartheid. Então, a gente tem o apartheid ainda. Exato. Existe ainda uma grande diferença dos negros e dos brancos na África do Sul. Porém, a educação dos negros da África do Sul consegue ser melhor do que a educação dos brancos no Brasil. Que dirá a educação dos negros do Brasil, então? Assim, a leitura simples e rápida dessa matéria, dessa análise, a gente chega a duas conclusões. A primeira, quer dizer, dá para se chegar a duas conclusões. A primeira é que a educação internamente no país é um privilégio. Isso que não é nenhuma novidade, principalmente a gente que trabalha em educação. Geralmente, grandes pesquisas servem para constatar coisas bem óbvias, né? Que a gente tem uma noção, mas... O dado que o Ricardo leu aqui da matéria é sensacional. Imagina, dois estudantes com níveis de renda diferentes, um tem nível de aprendizagem de 100 vezes, notas 100 vezes maior do que... É o seguinte, quem não entendeu é um rico brasileiro e um pobre russo. Isso. E o pobre russo, ele tem um poder de competitividade educacional no cenário global maior do que o rico brasileiro. E a segunda constatação que a gente faz disso daí é algo que a gente vem batendo aqui no podcast, enquanto educadores, enquanto pessoas que trabalham, são profissionais de educação, de que não só ser um privilégio a educação no nosso país, mas como a gente não tem um projeto educacional e como a educação no nosso país é defasada. É só comparar aí os dados com outros países
tanto semiperiféricos como o Brasil, como principalmente com países desenvolvidos. O nível de leitura que as pessoas têm. Imagina só, aqui no nosso país, o nível de desigualdade, de pobreza cultural ela é tão grande que a gente vive em uma cidade que é a periferia da periferia das capitais do país. E a gente vive na periferia do capitalismo. Então nós somos periferia mesmo. Eu costumo dizer tem que gente é a sola da bota do capital. Isso, tem gente que nasce e morre, que talvez seja do nosso convívio, eu tô falando assim, talvez o meu convívio mais, inclusive, que nunca foi num cinema, que nunca teve acesso, nunca conseguiu ler um livro completo. É essa situação drástica da educação no país. Teatro. E não é só trouxe dados de educação formal, tô dizendo educação enquanto formação humana, entendeu? É assim, é meio estranho, né? A gente pega, por exemplo, e é mais real e mais comum do que a gente possa imaginar. Se partir para acesso à cultura e acesso, o Xanxi tem um dado interessante, que são o acesso a aparelhos culturais, por exemplo. Você vai ter milhares de pessoas na cidade de Maceió, por exemplo, uma cidade de 1 milhão de habitantes, que nunca entraram no Teatro Deodoro, por exemplo. Nunca entraram numa livraria. Você já falou sobre a diferença entre Buenos Aires e São Paulo e Rio de Janeiro, a quantidade de livrarias que tem em Buenos Aires. Sim. Ou seja, aqui no Brasil, nem mesmo a elite brasileira sabe o que é ter uma boa educação. Sim. Então, nem você tendo muito dinheiro... Gente, $15 mil por mês... Se você faz essa conversão numa escala de vezes 5,5, vai dar algo muito gigantesco de faturamento. É você ser realmente alguém muito rico. E você não consegue ter uma educação boa. A nossa carência educacional ela é tão grande que não importa a quantidade de dinheiro que você tenha, você ainda tem uma péssima educação comparada com qualquer outro país, não, mas com a grande maioria dos países em desenvolvimento, ou considerados subdesenvolvidos industrializados, ou considerados semiperiféricos, que seria, no caso, o Brasil e a Rússia. Deixa eu dar uns dados culturais aqui, que eu sempre acho interessantes, umas curiosidades em cima disso que o Ricardo falou, que tem a ver com o próprio cotidiano do sistema escolar e educacional de alguns países. Por exemplo, o índice de leitura na Rússia ele é muito alto, e ele já era muito alto desde a antiga União Soviética. E você tem grandes escritores russos. E você tem toda uma tradição literária na Rússia. Porque tem coisas culturais assim que são muito... Por exemplo, existe um país do mundo em que ir ao teatro, as pessoas vão mais ao teatro do que ao cinema, por exemplo. É a Alemanha. As pessoas ainda têm muito hábito de ir ao teatro na Alemanha. O teatro ainda é uma força muito grande por conta da tradição cultural alemã. No caso da Rússia, você tem uma tradição de escrita e leitura que é muito forte. Então é muito comum que toda casa tenha um móvelzinho, tipo uma cristaleira, por exemplo, onde as pessoas colocam livros ali. E isso é assim desde que o tempo é tempo. Também se deve muito àquela campanha de massa e da alfabetização que foi feita ainda na antiga União Soviética. Porque, você pega ali, 1917 e explode a Revolução Russa, não é isso? De 1917 a 1935 são 18 anos apenas. E nesse intervalo de tempo houve uma campanha de alfabetização gigantesca. Porque a Rússia pré-revolução é aproximadamente 70% a 80% da população agrária e que não tinha acesso, não tinha educação. A aglomeração nas grandes cidades russas era muito pequena. Até alguns historiadores que analisam a história da Revolução Russa falam que o que aconteceu na Rússia foi uma revolução tão significativa que conseguiu romper etapas do desenvolvimento do capitalismo. Saiu de um país semifeudal. De relações semifeudais para um... Eu estava lendo sobre isso. Em 1917, a Rússia ainda transportava a maioria dos seus grãos em tração animal. Em 1935 já se fabricava o maior avião de carga do mundo. É muito absurdo, assim. Isso se deve a uma campanha maciça de alfabetização. Um outro dado interessante é como a sociedade entende o processo educacional. Por exemplo, e a gente já comentou aqui no podcast, na Coreia do Sul tem um exame que eu esqueci o nome agora, que é semelhante ao Exame Nacional do Ensino Médio. Ele é semelhante. E você vê uma coisa interessante, que é as famílias. Aqui a gente não vai acompanhar ponto de prova, né? Na Coreia do Sul as famílias vão com aqueles pompons, meu irmão, que não é pompom, aqueles negocinhos de... Não sei. De sopro, que você vê as torcidas asiáticas batendo. Sim. Tem faixa, meu irmão, com o nome do estudante, assim. A coisa é muito séria na Coreia do Sul, sabe? Existe uma pressão muito grande para o estudo. Então tem fatores culturais envolvidos no ato de estudar também, que eu acho que... Eu não sei se a pesquisa leva em consideração, claro que eu não li a pesquisa que vocês estão a ver agora, mas existem fatores culturais interessantíssimos, assim, relacionados a alguns países que a gente tem que levar em conta. O modo como a própria sociedade, as próprias famílias de classe média, elas enxergam o ato de estudar, entendeu? Elas veem o ato de estudar como uma forma de obrigação. Tanto que na Coreia do Sul o problema é a overdose de engenheiros. É o excesso de pessoas formadas. Então, quer dizer,
São outros problemas, né? Os caras vivenciam. Imagina isso, imagina você viver numa sociedade em que o problema é que a população é educada demais. Exato. Uma coisa interessante, a crítica que a gente pode fazer a esse trabalho é exatamente ver que o papel da educação não é simplesmente preparar um aluno para uma prova internacional dentro de uma competição internacional. Então, talvez a educação brasileira ela ainda tivesse que reverter quadros históricos do Brasil de uma série de outros problemas bem mais graves que afetam a nossa população, como, por exemplo, analfabetismo funcional, do que efetivamente numa competição de prova com asiáticos e por aí vai. Porém, nem isso mesmo a gente consegue fazer. Se pelo menos o nosso projeto educacional fosse um projeto voltado para o país, para as necessidades sociais, econômicas, pelas características do Brasil, ainda assim seria louvável, mesmo que nós não tivéssemos condições de competir. Porém, nem isso a gente consegue. Então, nem mesmo esse aspecto interno, nós teríamos uma educação boa ou de qualidade. É interessante notar também, como a gente é um país muito diverso, o mínimo de incentivo costuma gerar o máximo de resultado. Exato, é o que eu ia falar, porque assim, esse discurso aqui que a gente está fazendo, esse debate em cima dessa matéria, não é primeiro nem para culpabilizar você que é aluno, a culpabilizar o indivíduo e nem culpabilizar o professor também. Existe todo um sistema educacional e uma falta de incentivo do Estado. Não adianta, como diz a história, uma andorinha só não faz verão. Não é um professor que vai salvar o mundo, nenhum aluno em uma atitude individual. Se não tem incentivo do Estado, um Estado que não incentiva a abertura de escolas, clubes de leituras, espaços de cultura, um Estado que às vezes tem governos como o atual, que dizem que filosofia, sociologia, ciências humanas é desnecessário, que nós temos que injetar mais matemática e tal. Então, assim, e isso repercute na sociedade. Essa afirmação, né, de que nós precisamos de mais matemática, ela é uma ofensa até mesmo aos matemáticos do Brasil, porque o Brasil tem resultados em Olimpíada Mundial, Internacional de Matemática, que são absurdos. E tem Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Mas principalmente nas instituições públicas. Sim. Exato. O que mostra aqui no trabalho é que a elite brasileira não coloca os seus filhos no ensino público. Ele coloca os seus filhos no ensino privado. E o ensino privado, ele é de metodologia de prova, de aprovação, reprodução de fórmula, técnica. Exatamente. Então, quando você paga para o seu filho poder se dar bem em uma prova, poder competir no cenário global, poder aprender inglês, francês, espanhol, seja lá o que for, você, na verdade, está pagando para ele fazer essa competição, sim, no cenário internacional. A educação pública poderia ser voltada para o nosso mercado interno, para os nossos problemas infraestruturais. No entanto, a elite não quer saber disso. A elite quer pagar para ele poder ter um poder de competitividade. Só que nem assim ela consegue. Nem assim ela consegue ser competitiva. Então, esse é o desejo da elite, que o seu filho aprenda matemática mais do que os outros, que o seu filho aprenda ciências mais do que os outros, que o seu filho aprenda literatura mais do que os outros, mas ele não consegue. Internamente no país, ele consegue ser extremamente competitivo. Só que quando você compara com outras nações, e eu não falei de uma nação central da globalização, sim, eu falei da Rússia, que é semi-periférica. Sim. E não é uma semi-periférica importante, como é o caso de uma China, de uma Índia. É uma semi-periferia em decadência, como é a semi-periferia brasileira. E aí, quando você faz essa comparação, a gente perde muito, perde feio. Xanxa, você tem notícias educacionais? Mande ver. Notícia aqui do dia 19 de outubro, volta às aulas na rede pública do Rio de Janeiro, teve só 4,7% de estudantes esperados. Uma matéria aqui da seção de educação da UOL que fala: dentre as escolas autorizadas, ao menos 24 não iniciaram as atividades. 19 na capital, 1 em Niterói, 1 em Mesquita e 3 em Casimiro de Abreu. Entre as justificativas estão as faltas de funcionário e de estruturas adequadas para os estudantes. O levantamento parcial da Secretaria de Educação divulgou que 4,7% dos alunos esperados, 3 mil de um total de 63 mil estudantes, compareceram às aulas agora no retorno. Quer dizer, abriram a escola, mas não tem nem estrutura, nem funcionário, não tem escola, na verdade. E nem tem a quantidade esperada de estudantes, porque ainda bem, né? As pessoas ainda têm consciência de que espaços de aglomeração em locais fechados, sem um protocolo de segurança mais adequado e recomendações da Organização Mundial de Saúde, não é o melhor a se fazer nesse momento, né? Algumas pessoas estão achando que a liberação das aulas vai salvar a educação privada. E não vai. Então, esse é o maior exemplo.
Não vai. Então não adianta você inventar protocolos fictícios que na verdade não servem de proteção para absolutamente ninguém. Tá aí todos os estados, todos os municípios que abriram, que fizeram concessão por conta da pressão econômica para o retorno das aulas. O que aconteceram com eles? Eles tiveram um prejuízo de saúde muito grande. Então, já diante desse quadro, é normal que as pessoas, mesmo com a abertura, continuem não frequentando essas salas de aula, uma vez que elas já viram exemplos de outros estados, de outras prefeituras, que a abertura aumentou o índice de contaminação pelo Covid. Então, o que nós temos? Nós temos famílias que podem ter pessoas de grupo de risco e essas famílias não vão liberar os seus filhos para irem para essas escolas. Isso é óbvio, isso é lógico. Muito me espanta alguns professores fazendo publicamente pressão para que a coisa retorne, assim. Muito me espanta mesmo. Não, e uma pressão de baixo nível, inclusive. Exatamente. Porque o bar está aberto, exato. Nós podemos abrir agora as escolas, já que o bar está aberto. O bar ele foi aberto por uma pressão. E é exatamente porque não estava tudo fechado que nós temos uma quarentena sem fim nesse país. Exato. Ou então que a gente pode reproduzir o erro, porque os bares estão abertos, sem fiscalização, com aglomeração, pessoas sem máscara, porque a escola não pode. Exato. Se lá tá errado e tá aberto, eu quero também tá errado. É o tipo daquela argumentação, daquele debate que você vai debater com a pessoa, que ela justifica o seu erro dizendo, você também tá errado. Ela toma o erro... E aí você passou a tá certo. Ela toma o erro como parâmetro. Não é negativo. Aqui não é negativo com negativo dá positivo não, gente. Enfim, só pra quem entende matemática. Pra quem entende matemática. E o homem negativo. E o homem negativo aí que entende da matemática. Não tomem como parâmetro o que é erro. Não tomem como parâmetro o que é erro, porque definitivamente isso não é uma coisa sensata a se fazer. E muito me espanta a gente esclarecida passando vergonha em Instagram e fazendo postagem no sentido de pregar. Esse argumento de por que os bares estão abertos. É ridículo. Devemos abrir a escola. Você tem que ter 3 neurônios para argumentar dessa forma. Um para ir, um para voltar, um para ficar no meio atrapalhando o trânsito. Porque, mas no conhecimento binário das redes sociais, isso começa a fazer até lógica. Porque as pessoas ficam, né? O sujeito olha, é mesmo, né? Abriu o puteiro, então vamos abrir a igreja. Meu irmão, peraí. Exatamente. Pelo amor de Deus. Mas a gente acabou de falar do nível educacional do país, né? A gente acaba, pelo amor de Deus, olha, eu dei uma humilde opinião sobre isso em redes sociais, mas eu dispenso qualquer tipo de comentário maior. Eu acho que tem que ter segurança total e protocolo restrito, e eu não mandaria uma filha minha para a escola nesse momento. Mas enfim, vejamos como as coisas serão feitas daqui por diante, vejamos, o governador do estado falou num protocolo, aí vejamos qual vai ser esse protocolo inventado. E eu só quero... Para que a gente possa dar uma opinião melhor, porque com papel, o governador disse isso, isso e isso. Aí eu acho que a gente até opina melhor sobre a coisa, entendeu? Mas assim, até que ponto esse governo ele é de fato um representante da sociedade? Até que ponto? Qual foi o governo que foi efetivamente um representante da sociedade? Pelo menos ele tem dito que Alagoas não será vanguarda. Sim. Não. Vamos abrir as escolas. O governador de Alagoas, ele tem até segurado tempo demais se comparado a outros estados. Não, se comparado a outros, ele está segurando muito. Exato, exatamente. Só que assim, você acaba tendo uma população que vai frequentar escolas que querem abertura de qualquer maneira. E isso já mostra o nosso resultado. Então, por que ele é péssimo? Ou seja, se um centro educacional já começa a fazer uma análise financeira e diz que praticamente dane-se a vida da população, não coloque o seu filho nessas escolas, não coloque os seus filhos nesses cursos, não estude nesses ambientes. Estude em ambientes em que vão preservar a vida, em que vão fazer uma análise criteriosa para saber até que ponto corre-se o risco de aumentar a contaminação ou não. Isso é o mais sensato. Pode não ser o mais lucrativo, mas é o mais sensato a se fazer. Se botar 100 pessoas na sala de aula hoje é suicídio. Mas é o que aconteceu em todos os outros estados. Aconteceram isso. Foi suicídio. Então você aumentou o nível de contaminados simplesmente porque você abriu a sala de aula. E não tem esse negócio de abrir sala de aula só da universidade ou só da educação básica. Você está gerando uma aglomeração. E não adianta você falar que não, nessa aglomeração tem um protocolo, porque o primeiro que espirrar lá dentro vai ter uma selvageria, uma briga lá dentro generalizada, porque um tá usando máscara, o outro não tá usando máscara direito. A gente tá vendo isso em aeroportos, a gente tá vendo isso dentro de aviões, em agências bancárias, a pancadaria que tá acontecendo por pessoas que querem se dar ao luxo de não usar as máscaras e pessoas que querem cobrar o uso das máscaras. Então, não existe um protocolo efetivo, não existe uma fiscalização efetiva. E
exatamente porque não existe nada efetivo que nós demoramos tanto tempo nessa quarentena. Por isso que a forma de dos elementos da forma de contaminação e desse negócio de primeira onda e segunda onda no Brasil, ela não tem acontecido. Porque, na verdade, a gente passou vários meses fingindo que estava em isolamento, setores importantes que aumentam a proliferação da contaminação do vírus continuaram abertos ou semi-abertos ou sem fiscalização, e a gente continua cai o número de mortes, aumenta o número de mortes. Mas vocês estão vendo que está meio que estabilizado, entre 300 e 500 pessoas nas últimas semanas. Por que não teve um grande pico e uma diminuição? Porque no Brasil isso nunca se efetivou. E na prática é o que continua acontecendo. E a gente tá vendo a segunda onda acontecer na Europa com força agora. Exatamente. E eles respeitaram a quarentena. Aqui não. Então aqui nós não vamos ter uma segunda onda após o término da primeira. Nós vamos emendar. Porque nós vamos abrir tudo. Então nós vamos emendar a segunda onda com a primeira. Se vocês pesquisarem rapidamente, acho que até foi no G1 que eu estava lendo, a China voltou a ter uma recuperação econômica no último trimestre porque fez um isolamento social severo e agora tem uma mínima segurança para poder voltar. Isso é estudo que vários especialistas estão falando desde o início da pandemia. Não fazer isolamento social severo, rígido, duro é pior, não é melhor para a economia, mas que às vezes as pessoas colocam o lucro acima da vida, e enfim, é isso, né? Muito bem, senhoras e senhores, mais alguma notícia sobre educação ou partimos para o próximo tópico? Partimos para o próximo tópico, vamos para notícias. O podcast Povo de Humanas é um oferecimento de ausências de Jorge Lobo, aquelas que pouco são sentidas. Ele está no helicóptero. Olha só, senhoras e senhores, eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que nos ouve, para todo mundo que nos vê, um grande salve, melhor dizendo, um grande salve para todos e vamos em frente. Você é sempre muito bem-vindo. Comente, seu comentário efetivamente será lido, até porque não são muitos. E o Ricardo. E não vai dar muito trabalho para a gente fazer essa curadoria, né? Para a gente, para fazer essa curadoria, seu comentário será lido, será levado em consideração. Principalmente se você fizer algum comentário ofendendo o ânimo do professor Ricardo, ou os defeitos fonéticos do professor Xanxan, ou os delírios do professor Jorge Lobo, ou os comentários espirituais de Arthur Finizola. Olha, senhoras e senhores, vamos em frente, dessa vez com aquela vontade de não falar de futebol hoje, apesar de que... Cinco o quê, meu irmão? Que mano é 5? Olha só, nós vamos para notícias. O podcast Povo de Humanas gira notícias com meu amigo Jason Xanxão. Pesquisa de boca de urna apontam vitória em primeiro turno do candidato de Evo Morales na Bolívia. Notícia que saiu no El País, é a publicação em todos os sites, inclusive a própria oposição ligada aos golpistas bolivianos que deram um golpe na última eleição, que foi uma eleição polêmica, de fato, que aconteceu na terceira, foi quarta eleição do Evo Morales, não lembro exatamente, teve todo um trâmite que fez com que um setor se colocasse e desse um golpe, na verdade, e depusesse o Evo Morales e representantes do governo. E teve um governo interino, durou aproximadamente um ano, tiveram novas eleições, e este é oficialmente, na data de hoje, que a gente está lendo, hoje é dia 19 de outubro, à noite, apurações extraoficiais mostram Luiz Arce do Mais, que é o partido do Evo Morales, com 52,4% dos votos, contra 32,5% do ex-presidente Carlos Mesa. Então, temos notícia que existe hoje uma vitória na Bolívia de um setor democrático que tomou um golpe e ganhou as eleições de primeiro turno nas urnas. Agora, a luta é se vai ter posse ou não. Mas, pelo menos, a oposição, até o momento, já se pronunciou que aceita a derrota. Olha que louco, né? A gente tá vendo a democracia que a galera diz, não, eu aceito a derrota. Eu perdi nas urnas, mas eu vou aceitar. Dessa vez eu não vou dar golpe. E essa é uma das eleições que estão acontecendo agora nesse período, nesse trimestre de final de ano. Tem as eleições dos Estados Unidos agora no início de novembro e também tem as eleições municipais, que também é uma eleição aqui no Brasil que é transversalizada com um tema nacional de apoio do atual governo, enfim. É esse cenário aí da política aqui na América. Boa. Ricardo Correia. A Bolívia é um dos países mais pobres do nosso continente, inclusive considerado pela ONU um dos países que você não deve visitar. Então eu nem entendi muito bem o porquê que não se deve visitar a Bolívia na época de Evo Morales, quando eu fiz uma viagem para lá de 7 dias pela cordilheira boliviana. Esse país ele sofreu uma série de guerras e conflitos que foi perdendo cada vez mais acesso
ao escoamento da sua produção. Então ele perde o território do Acre, ele vende o território do Acre para o Brasil, então com isso ele perde o acesso a rios navegáveis que poderiam levar o escoamento da produção da Bolívia até o Oceano Atlântico, e depois com Peru e Chile também fecham a sua fronteira para o Oceano Pacífico. Então o país, a Bolívia, ela fica completamente fechada internamente no continente. E por isso uma população muito pobre. Já foi tema de redação, inclusive, os migrantes bolivianos dentro do território brasileiro, que fazem serviços análogos à escravidão, principalmente em São Paulo, em semi-indústrias e indústrias de garagem e tal. Então isso mostra a miserabilidade desse povo. O Ministério do Trabalho já encontrou 12 bolivianos trancados num subsolo, trabalhando com máquinas de costura e dormindo num quartinho em São Paulo. Isso. Em São Paulo, a comunidade boliviana ela é muito grande. Lá no bairro onde eu sempre fico, tem uma comunidade muito grande de bolivianos. Geralmente em bairros relacionados à venda de roupa. Isso é perto do centro. Bexiga, por ali. E esse país, ele sofreu muito com o processo neoliberal na década de 90. A América Latina inteira sofre com uma grande onda neoliberal, e principalmente a Bolívia devido à sua carência. Então, um processo de privatização dos seus recursos carboníferos, e aí o Brasil passa a se beneficiar inclusive com isso. A Petrobras vai lá, começa a retirar o gás aqui no Brasil fica muito barato, todo mundo começa a fazer conversão de kit gás aqui no Brasil, porque nós retirávamos o gás lá da Bolívia abaixo do preço de custo. Então era uma vantagem, uma lucratividade muito grande, e também com a privatização da água, que eu já conversei em outros podcasts, quando nós já falamos aqui sobre a água na Bolívia, a região de Cochabamba. Inclusive a revolta que isso gerou. Exatamente. Foi a partir 4 episódios daí, passados. Isso. Foi a partir daí que Evo Morales chega ao poder. E, obviamente, Evo Morales não está sozinho. Então, a América Latina ela funciona meio que de forma homogênea. Então, você tem uma série de governos de centro-esquerda que começam a ocupar os espaços maiores dentro da América Latina. Esses governos de centro-esquerda não provocam uma ruptura efetiva com a burguesia e com a elite internacional que ocupa a América Latina a partir da chegada dos europeus. Então, a partir daí, você gera um colapso. Você tem um crescimento econômico pela condição social de melhoria, só que você chega num determinado ponto em que você já não consegue mais evoluir se não fizer uma ruptura. E até gera uma dependência, como foi o caso da Venezuela, com relação ao petróleo, né? Exato, aumentou ainda mais a dependência da Venezuela com petróleo, e como ela é membro da OPEP, ela acabou se ferrando ainda mais. Exatamente. Porque a OPEP determinou que não iria vender mais barris de petróleo. Então, voltando ao caso da Bolívia, nós temos um enfraquecimento muito grande econômico que gerou a ascensão de Evo Morales, depois um crescimento social muito grande, e a partir daí você tem uma ruptura. Ou você rompe com a burguesia, ou a burguesia rompe com você. Foi o que aconteceu na América Latina inteira. Na América Latina inteira, mas na Bolívia e no Equador, acho que em especial. Exato. Por conta dos 2 golpes. Exato. Aí você tem a queda de Evo Morales e, a partir daí, os índios, que representam a maior parte da população boliviana, começaram a ficar sem a sua representatividade. Então, agora nós temos uma volta de novo dessa representatividade indígena, de movimentos sociais que fizeram a Bolívia crescer, que fizeram a Bolívia diminuir as suas desigualdades sociais. O que é muito bom e o que é uma notícia boa, assim, a ser comemorada por todos nós. Rapaziada, eu quero dar uma buzinada e falar sobre eleição. Vou pegar vocês de surpresa agora. Ô, Xanxão, como é que você tá vendo o crescimento do Guilherme Boulos nas pesquisas em São Paulo? Cara, eu acho, assim, saiu uma pesquisa do Ibope essa semana. Séria, uma pesquisa séria. Saíram 2 pesquisas sérias que mostram o Boulos numa ascensão interessante. Não, eu acho que tem uma ligação. Um tema central que o Boulos pegou lá em São Paulo, que é o tema de enfrentamento direto com o governo federal. Primeiro, porque ele foi um candidato a prefeito, e segundo, porque ele escolheu isso como um tema porque existe um nicho a qual ele queria disputar. Hoje ele é a candidatura que mais cresce em São Paulo, tem aproximadamente 12% no Ibope. Agora também tem uma coisa interessante, no meio de tudo isso, saiu uma pesquisa também do Ibope com relação ao grau de popularidade do atual governo. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Não. 40% da população colocam o governo Bolsonaro como ótimo ou bom. Em São Paulo? Não, no Brasil. No Brasil. E 23%, salvo engano, 23% a 26% como um governo regular. Ou seja, nós temos 60 e alguns por cento de
pessoas no país que minimamente concordam com algumas medidas do governo. Fizeram em várias capitais. Aqui em Maceió é uma das capitais do Nordeste onde o governo Bolsonaro tem mais aprovação. Salvo engano, 42%. 42% de ótimo ou bom, só perde para João Pessoa, que tem 43% a 44%. Perguntaram na Ponta Verde, perguntaram... Não, Rapaz, eu acho que não, acho que né? não, tem bastante. Esse auxílio emergencial, ele ajudou bastante ao aumento da Exato. popularidade Exatamente, do é um governo Bolsonaro. que se sustenta Então, no auxílio emergencial. O que é que está acontecendo? Em muitas capitais, alguns candidatos de esquerda, centro-esquerda ou progressista, eles estão se colocando muito bem, principalmente conseguindo fazer uma campanha eleitoral que vincule os problemas debatidos na época da pandemia também com os problemas do governo federal. Boulos está fazendo isso em São Paulo, a candidata aqui em Recife, eu esqueci o nome dela, da família Reis, também está conseguindo um bom resultado, enfim. Porto Alegre com a Manu Dávila. A Manuela Dávila é a primeira colocada em Porto Alegre, nas campanhas de intenção, nas pesquisas de intenção de voto. Então, tem algum suspiro em algumas capitais, mas essa ainda não é a tendência. Também a gente não pode ver a realidade de forma invertida. Aumentar demais a vitória de um campo progressista e diminuir de um campo de direita. Porque essa própria pesquisa do Ibope, ela mostra um aumento do setor liberal da direita tradicional em oposição ao bolsonarismo em várias capitais do país. Então, eu queria tocar nesse ponto também. Direita tradicional não é o bolsonarismo. Exatamente. Algumas pessoas confundem isso. Do mesmo jeito que quando o PT dominava daquele jeito, as pessoas começaram a associar a esquerda ao PT propriamente, isso é prejudicial para o debate político. Agora as pessoas começam a associar a direita ao Bolsonaro propriamente, e isso é prejudicial ao debate político também. Exatamente. Aí eu vejo isso de uma maneira muito interessante, assim, porque o brasileiro ele não compreende. Ele é binário mesmo, ou é preto ou é branco. Ele não compreende os tons e semitons que a política pode ter. E isso, para mim, é uma das faces do analfabetismo político brasileiro, essa incapacidade de perceber Mas não é certas só nuances. brasileiro, não. Aí você vai nos Estados Unidos e você tem o mesmo comportamento. Mas lá tem uma tradição Você vai na Europa, de você tem o mesmo bipartidarismo. comportamento. Mas no Brasil tem essa Olha a ascensão essa que a oposição. extrema-direita teve na Europa agora recentemente. Olha a França. Sim. Com votos de políticas xenofóbicas, de extrema-direita A Le Pen e tal. quase ganhando e tal. Exato, Não, mas com o a que eu tô- saída, e inclusive, se Le Pen, você- se vencesse, iria sair da União Europeia. Exato. A França iria sair da União Europeia. Então você tem um retrocesso de movimentos de inclusão, sejam eles econômicos, sejam eles sociais, e você parte para o nacionalismo fundamentalista. E essa lógica binária não é necessariamente falta de educação política da população brasileira. É um projeto eleitoral que se dá também. Se você olhar desde a reconstrução da nova república com as eleições democráticas, o PT sempre estava em disputa com um projeto neoliberal. Ainda que o projeto do PT tenha se misturado um pouco com o neoliberalismo, principalmente depois dos mandatos de Lula. Totalmente. PT e PSDB, desde FHC para cá, disputaram todas as eleições, exceto a última, que o Bolsonaro ocupou esse espaço enquanto um político outsider do que seria a direita tradicional. Mas a Dos maiores derrotados, na minha opinião, não é só o PT nas últimas eleições. Um dos maiores derrotados é a direita tradicional, que investiu muito dinheiro para voltar ao posto central do país e não conseguiu. Não conseguiu. O PSDB nunca mais se reergueu, na verdade, né? Caminhou para virar um partido de ultradireita, etc, etc. Tá tentando. Tá tentando. Caminha a passos Estão largos apostando para no aí. Dória. Só que Vamos você ainda tem outros partidos que Mas- ocupam esse espaço, como é o mas caso aí- do DEM. Exato. Tá, mas aí a pergunta é a seguinte: se o Dória perder, quem assume é o Aécio? Deve ser. Essa Sempre é assim, o Aécio vai assumir qualquer coisa. Agora, outra coisa, não tirem fotos com o Luciano Huck, porque se você tirar foto com o Luciano Você Huck, perde a eleição. você perde a eleição automaticamente. Tenho a impressão que o Luciano Huck é o Mick Jagger das eleições. Você meu perde a eleição, vai fazer alguma merda e depois ele vai pagar. Né? Exato. Ele apagou a do Robinho agora. Ele apagou as fotos do Robinho agora, né? Culpado em primeira instância, culpado. É interessante que se diga isso, culpado em primeira instância, mas culpado. Enfim, vamos em frente, tema delicadíssimo esse, e queria manifestar aqui o meu repúdio aos áudios que são terríveis e que a gente não vai reproduzir aqui em respeito às mulheres que ouvem esse podcast. Alguém me dê mais notícias? Professor Ricardo Corrêa, me dê mais uma notícia. Depois eu volto pro Xanxa. Vamos lá. G1. Emissões globais de CO2 têm maior queda da história na primeira metade de 2020. As 3 maiores quedas na história da humanidade de emissão de CO2, de dióxido de carbono,
foi na crise financeira de 2008 e na Segunda Guerra Mundial. Então, essas duas reduzidas, agora nós tivemos uma redução ainda maior, muito pelo efeito do lockdown, muito pelo efeito da quarentena que a Covid proporcionou. Então, em termos ambientais, o planeta dá uma respirada assim na sua condição atmosférica. Mas parece que essa melhorada é uma régua da crise, então, porque Segunda Guerra Mundial, crise de 2008 e Isso. agora... Então, Isso. quanto pior a crise, melhor para o planeta. Exato. Quanto menor for o crescimento da atividade econômica, melhor para o planeta. Isso mostra como a nossa economia ela tá ao contrário e ninguém reparou. Exato. Como o sistema social que a gente vive degrada o meio ambiente para poder sobreviver. Então, toda vez que falar que a economia está bem, você pode fazer uma associação direta que a natureza está mal. Ou seja, a vida do capitalismo depende da morte da natureza. E, consequentemente, a do ser humano, né? Porque hoje já se tem dados suficientes para falar que não precisamos mais nos preocupar com o fim do petróleo. A espécie humana vai embora do planeta antes do que o petróleo. Essa frase é fortíssima, meu irmão. Dá um podcast inteiro só para debater ela. Dá um podcast inteiro só para discutir isso. Só pra porque discutir a degradação ela é muito grande. A nossa estrutura social, econômica, nos faz ter um princípio diferente da natureza de qualquer espécie. Quer se reproduzir. Nós somos super predadores. Nós somos superpredadores e estamos evitando a reprodução a partir dos centros urbanos. Então, os centros urbanos diminuem a taxa de natalidade, ao mesmo tempo a gente diminui a taxa de natalidade para não ter muitos filhos, para a gente manter um padrão de vida elevado, e um padrão de vida elevado significa dizer consumir muita coisa. Então, ao mesmo tempo que nós não queremos deixar descendentes, nós queremos consumir bastante para apresentar à sociedade que temos um determinado status social e econômico. Então é isso que está mutilando a natureza de uma maneira geral e é exatamente isso que promoverá o desaparecimento da espécie humana. Agora, não será um meteoro, não será um apocalipse zumbi ou alguma coisa assim. Mas é mais fácil imaginar o apocalipse zumbi do que o fim da degradação do meio ambiente. Assim, é muito mais fácil. Tem um negócio chamado indústria cultural que introjeta isso na nossa cabeça, né? Existem mais filmes sobre o fim da humanidade por um meteoro, uma catástrofe, um tsunami que acabe com toda a humanidade, do que necessariamente o próprio processo de degradação ambiental que os seres humanos, ou melhor, o sistema social que a gente vive, porque historicamente a natureza é sempre algo que você precisa dominar. Na verdade, né? Que o homem precisa na verdade, dominar. eu acho que o mundo já acabou em 2012 e a gente tá aqui só fazendo firula. Quem ficou aqui já tá pagando. Quem ficou aqui já tá pagando os pecados. Isso aqui já é um inferno. Eu, particularmente, eu tenho a impressão de que esse podcast é uma espécie de purgatório e a minha presença aqui em relação a vocês, ela se deve ao fato de eu estar pagando algum pecado. Bem, Estamos em Lost. Estamos em Lost. Estamos perdidos em Lost. Eu tô junto com o Homem Negativo e o Língua Presa. Tentando dois super-heróis do submundo. Vocês não lembram disso? o Jorge já ganhou a independência dele, já tá subindo pro céu já de helicóptero. E se o helicóptero fosse do Aécio? Rapaz, cuidado. Que Esse barulho ele faria? Gente, vocês... Eu nem pensei nessa piada. Olha, essa piada foi péssima, mas piada péssima é comigo mesmo nesse podcast. Chancha, outra notícia. Outra notícia, eu vou levantar a bola como um grande levantador de vôlei para o professor Ricardo, que é uma notícia sobre o Rio de Janeiro, que continua lindo, mas continua sob o domínio das milícias. O Rio de Janeiro, 40 né? O Rio de graus. Janeiro, o Rio de Janeiro não é aquela cidade que ganha da Sicília, ganha da Yakuza, que todo mundo já foi preso. Todo mundo fala. Então, mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro, lançado na segunda-feira 19, aponta que 3 facções de tráfico juntas dominam 15,4% do território da capital. Rio de Janeiro tem 3,7 milhões de habitantes, segundo essa pesquisa, em áreas dominadas pelo crime organizado. Milícia controla 57% da área da cidade, diz o estudo. A milícia controla 57% do Rio de Janeiro. Mas eu já falei isso em outro podcast. Mas aí tá somando, hoje... com Brasília, porque Brasília entra na porcentagem, hein? A milícia hoje é o maior crime que existe dentro do estado do Rio de Janeiro frente ao tráfico de drogas. Os milicianos descobriram que eles podem fazer o controle total das comunidades com a força e o uso do aparelho do Estado. Não, peraí. E fazem. Não, peraí, fazem. Se 57% é da milícia e 13% é do tráfico de drogas... Você não tem territórios desocupados no Rio de Janeiro. Peraí. É o que o Xanxão já falou em outro podcast. Não existe vacância de poder. Exato. E é o que eu já falei aqui também. Então, Não, quando o faça poder a conta, público... 57 e 15%... Quando o poder público não opera, 72. alguém vai lá e vai ocupar esse espaço geográfico. Pense Então, rápido. essas comunidades, todos os bairros do Rio de Janeiro têm uma favela.
Todos os bairros da cidade do Rio de Janeiro apresentam uma favela e apresentam uma organização criminosa. As 3 grandes facções seriam o Comando Vermelho, o ADA e o Terceiro Comando. Amigo dos amigos e Terceiro Comando. Exatamente. Essas 3 facções, Elas controlam 15%. elas segundo o Xaxá controlam falou. a circulação do tráfico no atacado. 15 com 57 não só somou, no hein? varejo. 72. Isso 72. significa dizer que, se a gente for dividir em um quarto, né? Aproximadamente 3 a 4 pessoas no Rio de Janeiro vivem sob influência do tráfico. A barra da 3 a 4 pessoas no Janeiro vivem sob influência do tráfico. Aproximadamente 3 de cada 4 pessoas no Rio de Janeiro vivem sob influência e controle do tráfico ou de A organização cada criminosa. 10 pessoas no Ou Rio de seja, Janeiro, quem manda no Rio de Janeiro... Quem manda no Rio de Janeiro é o crime. 6 vivem em favela. A cada 10 pessoas no Rio de Janeiro, 6 Certo. vivem em favelas. Essas favelas, elas são locais onde o poder público não chega. Não chega com saneamento básico, não chega com educação, não chega com saúde, não chega. E é um projeto não chegar. Porque esses espaços, então, eles acabam ficando vazios, o poder público não chega, a imprensa não chega, você não joga os holofotes ali e as atividades ilícitas acabam acontecendo nesses espaços. Exato. Então, se você não tem comando, o comando passa a ser quem tem a maior arma, quem tem o maior poder de decisão sobre a vida daquela população local. E aquela população é obrigada a obedecer às regras e às normas de quem está sob o seu comando. O grande problema é quando você tem comandos, porque vamos tirar um pouco o romantismo dessa história do bandido do Rio de Janeiro, que é aquele moleque da periferia que conhece todo mundo dali da favela, que protege a vovozinha. Hoje em dia já não é mais isso. Hoje em dia você tem mercados e uma facção tira o poder da outra, ou você tem milicianos que vão lá e ocupam um morro para tirar aquela facção criminosa de dentro do morro e fica lá instalada a milícia. E a partir daí não conhece ninguém não, meu amigo. É colocar as regras e é impor que você vai ter que pagar pelo gás, você vai ter que pagar pela água, você vai ter que pagar pelo não sei o quê. Pelo o gatunete. comércio você vai ter que consumir no comércio local e você começa a ter uma vida extremamente vigiada por esses novos atores sociais que chegam, que é a milícia. É surreal, assim. A última vez que eu passei muito tempo no Rio de Janeiro, eu tinha, acho que 18 anos. Já faz mais de 10 anos. Quando eu completei 18 anos, meu pai, à época, me deu uma viagem e tal. Eu fui passar um tempo em um local lá, enfim, onde meu irmão mora, não vou citar aqui, mas controlado pela milícia e tal. E eu ia passar mais de 20 dias lá, e meu irmão conhecia o pessoal, e você tem que informar, ó. Vem gente de fora, meu irmão aqui, esse daqui, tal, não sei o quê. Se ele estiver chegando de algum canto de madrugada, ele é meu, tal, não sei o quê. É assim que funciona. O Rio de Janeiro é um negócio complicado. Eu tenho medo do Rio de Janeiro. E eu não gosto. Eu acho que é um lugar meio sem regra. Eu tenho medo de 2 lugares, o Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa de Alagoas. Mas o Rio de Janeiro, essa estrutura do Rio de Janeiro chegou ao poder central do Brasil. Sim. Essa galera chegou. Não, no Rio de Janeiro você não ganha eleição sem a anuência do sistema, né? Exato. O sistema elege as pessoas. Esse podcast encerra as notícias e parte para dicas de... Entretenimento. Entretenimento, senhoras e senhores. Arthur Finizola, quer começar a dica de entretenimento? Pode ser. Arroste. Rapaz, eu tô assistindo The Boys. The Boys é foda. Meu irmão, The Boys é aquela série, Eu bicho. tô achando que você mandou, porque se fosse pra assistir, eu fui assistir aqui o Homem Negativo mandou uma minissérie. Homem negativo. E The Boys, como é que tá? Tá gostando? The Boys eu tô gostando demais. Meu irmão, O rapaz... que se trata essa série? É o seguinte, a premissa é... E se os heróis fossem filhos do puto? Filho capeta. Boa, gostei. Os canalhas. Se eles fossem os canalhas. Os canalhas. Aquilo que a Globo não mostra. Aquilo que a Globo não mostra. Meu irmão, o negócio é punk, cara. Começa assim, só o trechinho, início. O spoiler inicial. E a cena é essa mesmo, é espetacular. Casal de namorado, fazendo planos, super apaixonados pra vida, e daqui a pouco... E aí o cara sobra com 2 mãos na mão, assim. 2 mãos nas mãos dele, assim, né? E cadê a mulher? Só tá as mãos dela, assim, nele. E aí, quando ele olha pro lado, o cara que seria o The Flash, que é o Bala, Trem-Bala... É o cara que seria o The Flash... A-Train atropela a namorada do cara. Espatifa Destroça, espatifa ela. Pá! Tu que gosta de sangue. Meu irmão, a série já começa assim. Aí ele para e olha pra ele assim, aí se assusta e fala, eita, foi mal. E pica a mula, meu irmão. E vai embora. Aí depois... Foi mal, é ótimo. Então, tem uma empresa chamada VOM acabei com o seu que sonho. cuida da carreira dos heróis. É sério, tem uma empresa chamada VOM que cuida da carreira dos heróis.
E essa empresa é como toda multinacional, meu irmão. Essa empresa, ela tem... Pra gerar lucro. Pra gerar lucro. Que é o certo. E, meu irmão, em vez de Alcoólicos Anônimos... Empresa pra quê, gente? Empresa pra quê? Em vez de Alcoólicos Porque já Anônimos, faz uma- em vez de Alcoólicos Anônimos, tem a Associação dos Danos Colaterais. Porque a série parte de uma premissa que é genial. Quando o Super-Homem for resolver uma parada, meu irmão, que ele der um soco num prédio, alguém inocente vai morrer. Isso. Entendeu? E aí você tem a associação das pessoas dos efeitos colaterais. E todos os heróis são produtos de marketing. Eles são heróis de fato e são produtos de marketing. E a galera se reúne basicamente para destruir essa farsa. Aí tem uma galera que se junta com esse namorado, né? Que é o Huey, o protagonista da série é o se une Huey. pra poder... Pô, isso aí tá errado, cara. Como assim? Né? Porque a empresa vai lá e dá um dinheiro pra ele, mas tem que assinar um contrato de confidencialidade. Então, como assim? Eu não posso falar que a minha namorada morreu porque o trem-bala atropelou. Aí vai daí, meu irmão. Os caras são vingativos. The Boys. Massa, A mano. minha dica de entretenimento é A Encantadora de Baleias. O filme com a Keisha Castle Hughes. Hoje se fala muito de protagonismo feminino, etc. Eu acho que esse filme ele deu um pontapé inicial em algumas coisas. É a história de uma menina que é de uma família tradicionalíssima de cultura maori. E na família dela, os meninos são preparados para reproduzir danças e costumes maori. Inclusive a luta com lanças, a dança que faz aquelas caretas, o haka, etc, etc. Só que ela é menina, né, pai? E na família é o primogênito que tem que ser, é o menino que tem que ser. E ela sabe tudo da história, sabe tudo da tradição da família, mas ela não consegue o afeto do avô, porque justamente ela é menina. E aí ela luta para ser para ser a reencarnação, digamos assim, do Paikeia. O Paikeia, na cultura dele, seria o cara que navegou a baleia, levando a tribo para a ilha onde eles vivem, entendeu? E aí vale muito a pena assistir A Encantadora de Baleias, Whale Rider. Há um filme com a Keisha Castle Hughes, que quando foi lançado, essa menina concorreu ao Oscar de melhor atriz. Xanxa, sua dica de entretenimento. Minha dica de entretenimento... Opa, dica de quê? Entretenimento. Dica de quê? Não peguei, agora eu peguei. Mas olha aí, ó. Minha dica de série. Minha dica de série. Vá, diga, Te ajudei, hein? Aham. Minha dica de série é Lovecraft Country. Acabou ontem. No caso, hoje a gente tá gravando dia 19, então no domingo é uma série da HBO. Certo. Acabou Esses caras vocês estão muito fanboy da HBO, tá ligado? Na Vocês verdade, assistem parada da HBO. na verdade, isso daqui foi uma amiga minha que indicou que ela tava assistindo. Ela disse que ia gostar bastante. Eu até comprei no Dia das Crianças. Você comprou o livro da parada. O livro, mas tô assistindo primeiro a série pra depois ler o livro. Eu tô pondo as prioridades de leitura. Certo. Mas isso é verdade. Isso é mas verdade. Mentira. Mas é Ele legal. deixou de estudar para Mas o o mestrado para ler esse Jorge tá negócio. com mais. O Jorge tá com mais. Deve estar lendo no exatamente. helicóptero dele. Então, é uma série que se passa na década de 50 nos Estados Unidos, que, na verdade, ela é inspirada no livro Território do Lovecraft. Lovecraft era um cara que escrevia sobre terror fantasmagórico e tal, e o Lovecraft era tudo que tinha de ruim. Racista, misógino, enfim... Todos os preconceitos sociais que você pudesse imaginar. Quase presidente de um grande país sul-americano. E o Matt Ruff, que é o cara que escreve o Território Lovecraft, ele inverte a situação pegando elementos do Lovecraft. Então, por exemplo, os personagens centrais, eles são negros que vivem na década de 50 nos Estados Unidos, com leis de segregação racial e todos... Como é o nome da série? Lovecraft Country, que é baseado no Território Lovecraft, que é o livro. O livro. Então... Que você tá lendo em vez de ler as coisas do mestrado. Enfim. O Atticus Black, Não, que é porque o... eu tenho que falar, eu vou denunciar, não. Você tá Ele denúncia. é o principal membro dessa... É o principal personagem dessa série. Essa série é muito interessante. Pra vocês que gostam de terror, tal, não sei o quê. Primeiro, ela é... o co-diretor dela é o Jordan Peele, que é o cara que faz o Corra e o Nós, pra quem assistiu. Jordan Peele, que é aquele grande diretor americano, que, enfim, filmes com protagonista negro e tal. Legal E assim, pra você ter noção, primeiro, esse cara, esse Atticus, é o personagem central, ele é um negro da periferia dos Estados Unidos que se alista no exército, num exército majoritariamente branco, e ele vai pra Guerra da Coreia, só que ele luta pelo reconhecimento e acaba não sendo reconhecido. Ele é um cara que é viciado em história de terror. A primeira cena, só vou dizer essa,
que é sensacional. É uma cena onde ele entra nesse mundo do Lovecraft, de personagens que cheio de olho e tal, não sei o que, aquele negócio meio fantasmagórico. E quem salva ele da situação é o primeiro jogador da Liga de Basquete Negro, o Jack Robinson. Então entra o cara no sonho dele e destrói esse personagem, esse fantasmagórico do terror da cena. Então, assim, trata sobre machismo, trata sobre racismo, trata sobre segregação racial, tem várias referências de conteúdo de vários outras séries e outros personagens. Vale muito a pena assistir. Acabou a temporada na HBO ontem, mas já tem pra baixar porque eu baixei. Vai cortar essa parte ou vai deixar? Não, vai deixar. Inclusive, o link do download está aqui embaixo. Não! Se tiver processo, eu quero deixar bem claro que eu fui contra. Gente, baixar significa dizer que eu baixei. Não, os aplicativos, eles têm a opção de download nos aplicativos. Exatamente. Também. Os oficiais. Eu só não sei do Não, mas eu baixei lá, gente. Eu baixei da minha TV da Sky. Eu jamais baixei. Eu acho que caiu a bandeira ali. Caiu a bandeira. Não. Inclusive tem até o técnico do Flamengo gosta muito de baixar essas coisas do torrent. Sim, é verdade. Foi por lá que eu baixei. Cinco? Você baixou? Você... Eu lembro que tinha... Mas eu parei no 5º episódio. Foi, né? No 5º episódio? Isso. 5? Isso. Eu lembro que tinha a Galega do DVD aqui. Tu chegasse a pegar isso, né? Em Maceió, a Galega do DVD? Sim. Era no centro, né? Era no centro da cidade. Isso. Eram 2 andares, meu irmão, de DVD. Tinha de andares. tudo. E você chegava e imagina. dizia. Eu lembro que tinha uma coisa que é Ponto de Mutação, que é um filme que nunca saiu em DVD. Nunca. Ou você chegava lá, meu irmão, tinha professor da UFAL. Vamos falar sobre pirataria nesse podcast. Chegava lá, tinha aluno, tinha professor da UFAL, tinha colega de classe, tinha tudo, velho. Que você imaginasse. Cada filme iraniano lá. Se você dissesse, e detalhe, se você dissesse, eu quero tal filme. Aí vinha um cara, pegava uma lista, beleza, pode vir daqui uma semana. E tava lá. Meu irmão, eu montei parte da DVDteca só assim. Então reclamando. Andou uma época da minha vida que pra me sentir intelectual, eu assistia filme iraniano. Era horrível, cara. Eu odiava tudo que eu assistia. Eu não conseguia terminar legendado? o filme. Legendado? Você quer legendado, claro. Eu Sei achei lá, que vai ser com sei lá, os poderes do homem eu negativo, queria né? ser inteligente. Eu pensei que você ia botar o filme iraniano e tava aprendendo a falar iraniano. É que nem Zé Cabaleiro. Eu também ouvia Zé Cabaleiro só pra dizer que eu era, assim, da galera alternativa da faculdade. Eu odiava Zé Cabaleiro. É ruim demais. Prefiro Zeca Pagodinho. Abraço, Zé Cabaleiro. Prefiro Zeca Pagodinho. Abraço, Zé Cabaleiro. Fui obrigado a ouvir você na época da faculdade. Fingi que gostava. Pô? Eu não quero ver você fumando ópio. Pô, cara, isso é bom demais, né? Essa música podia ser trilha sonora do Homem Negativo. É verdade. Ué, deixa eu falar. Tu tá falando da HBO e tu do Homem Negativo? E HBO também. HBO é bem melhor do que Então, Netflix, do que qualquer outra coisa. Bom, Aí, que conversa, meu irmão. HBO, as séries da HBO, meu amigo. eu gosto, mas o conteúdo é pouco, né? Pô, Não tem pouca tanta coisa. A gente coisa, vê um né? canal, Não, cara. tudo Você bem. passeia pelo negócio e acabou. Não, mas tu também, você quer o quê? Você quer... Quando você vai no consumo massificado, como é a condição da Netflix, você tem um monte de porcaria lá dentro. E agora a HBO é de vanguarda, né? Vanguarda. Não, a HBO é progressista. Não, porque a HBO Não, ninguém é falou América. isso. Não, mas mas a HBO ele tem- pega Netflix é uma negativo, a qualidade- HBO é Quem positivo. comanda? Quem é o dono da HBO? Noam Chomsky. Não, mas vai, aí Tito. é Tá, a gente uma sabe qualidade a gente maior sabe que tem um das nível de séries. qualidade, Isso, a gente tá, sabe isso, disso. tá. Né? A gente não, me bota O selo fora desse HBO, time. mas deixa eu falar. O selo Isso, HBO. fala você. A DC tá fazendo parceria com a HBO, né? sim. Então por isso que tá chegando aí umas séries, isso. umas coisas, né? Da mesma forma que Então, Patrulha do Destino é um que exemplo a da Disney, HBO. Patrulha do Destino é muito a Disney ruim, Plus bom tá pra vindo, caramba, a cara. Disney Plus tá vindo e vai trazer as paradas da Marvel, né? Então a DC ficou, e aí, eu entro onde? Netflix, Amazon? Aí os caras, não, vamos entrar na HBO. É. Esse é o lance, pra poder concorrer com a Disney Plus que tá chegando no Brasil. E que com tem- várias séries. E que a HBO dá uma liberdade de criação bem maior do que a Netflix ou de qualquer outro. Não, eu acho que a Netflix não dá, não. Falando Cara, na será? real, não. Por quê? Por conta da variedade, meu irmão, de produções da Netflix. Netflix é série alemã. Tanto que é tem um bocado de série coisa ruim também. espanhola, mas tem um bocado de coisa ruim em todo canto. E não, meu aí se tem coisa ruim é porque existe. Só não tinha coisa existe ruim na liberdade. banca da galega. É isso que ele Existe tá irmão. Tem coisa ruim defendendo. o quê? Na banca da galega. Não, na galera do DVD não tinha coisa ruim, Tem não. coisa ruim, se O tem coisa ruim é problema porque da tem galera liberdade pra DVD, fazer, é isso que eu tô dizendo. Exatamente. O problema da galera do DVD é que a Polícia Federal atrapalhou o processo. Bom, minha dica de entretenimento... Vai, solta. Breaking Bad.
Tá onde? Melhor Tá na série Netflix. da história da humanidade. Finalmente Eu isso já justificou. assisti 5 vezes. Eu assisti umas 10. Tem alguns episódios de Breaking Bad que eu assisto só de tara. Você sabe de cor, assim, só de tara. Eu texto. assisto Eu quero que você só diga de meu nome. tara. Diga meu nome. Say my name. O episódio Você da sabe meu música. nome. O episódio da música. O episódio da música é o pior episódio, Arthur, da série inteira. O episódio da música é o pior episódio da Os série cara inteira. viaja, Foi meu eleito irmão. o pior episódio da série Só inteira. quero que vocês saibam que quando eu Se bater na você- porta, eu sou o perigo. Exatamente. Meu irmão, olha, tem falas icônicas. Se você não- Inclusive, ó. O episódio não vai falar você, pô. Você não vai Bicho, falar. falou de Eu trouxe a dica, você nunca trouxe a dica de Como Breaking é o Bad. nome lá do cara do traficante do restaurante lá de frango? O do traficante do restaurante de frango? É, Sim. e agora? E aí? Não. Então, ele tá no não The Boys. sabe. Aquele ator tá no The Ele Boys. tá- Segunda temporada, hein? ali é o Segunda Giancarlo, temporada. ali é o Giancarlo Fisichella. Esposito. O nome do ator é que Giancarlo queria- Fisichella. Aí é o piloto de Fórmula 1, ignorante. O nome do ator é Giancarlo Esposito. É o Gustavo Frings. O Gustavo Frings, que é dono de Los Pollos Hermanos. Era isso que eu queria lembrar. E o Juan Entendeu? Pablo Montoya. Juan Pablo Montoya É nome do traficante. é nome de traficante, não é Bota nome de aí. piloto de Fórmula 1, cara. Eu sei que é o Montoya. Meu irmão, esses caras Que são é uma foda. cocaína. Falar nisso, Fórmula 1 é esporte? Fórmula 1 é esporte, eu vou falar hoje na sessão de esporte sobre Fórmula 1. Fórmula eu só 1 é queria esporte completar aqui, chatíssimo. eu só queria completar Mas aqui deixa eu- minha mas- dica. não, Não, deixa eu Breaking perguntar Bad uma é coisa. legal pra caramba. Porque diga. o pessoal começou a se manifestar, eu acho que não ficou claro. Tá onde esse... Tá na Netflix, isso HBO. mostra que eu não tenho preconceito com a Netflix. Ah, Isso mostra que a minha crítica ela é feita levando em consideração também Hoje, as coisas boas que todos existem os dentro da diretores Netflix. e criadores da Netflix podem dormir Podem dormir em tranquilo, paz. porque o Ricardo Cara, não tem cara, nada cara, contra. galera, Netflix. relaxa. O Ricardo aprovou o Netflix. Eu tô, Nossa, tem ele a minha gostou. chancela, pessoal. Não Nossa. precisa se preocupar. Então, assim, quando você assiste Breaking Bad na Netflix, aparece lá no cantinho assim, aprovado pelo homem negativo. Meu irmão. Me sem paciência pra esse podcast eu tô hoje. Eu Olha, tô não posso emocionado. conversar com vocês não, que eu tô no helicóptero. Cenas icônicas de Breaking Bad, Chancha. Esqueça o Ricardo. Cenas icônicas. Quando o Hank descobre que o cara que é o familiar dele é o traficante. É o traficante. Bicho, ele contou a série aqui, velho. Corta isso daí, velho. Spoiler, bicho, spoiler. Gente, Alguém não... Ricardo, presta atenção. Você tá indicando um negócio que todo mundo assistiu. É a série mais assistida de todos os tempos. Então é impossível que você que tá ouvindo esse Será? podcast, se você não assistiu Breaking Bad, você tá errado. você tá errado, velho. Você não devia estar fazendo... Desliga o tá podcast. errado, tá errado. Esqueça o podcast e vá agora assistir a série que o Homem Negativo indicou. Porque agora presta atenção nas cores, viu? Porque os personagens têm cores. Isso. E tem toda uma teoria das cores por trás. E presta Cor atenção... escura é maldade. E preste atenção, Digo cor logo. escura é maldade, cor marrom é transferência de humor, cor amarela é empoderamento, riqueza, todo personagem tem amarelo. Preste atenção nas atuações espetaculares do Tuco, o traficante, que é espetacular, e o Giancarlo Esposito, que ganhou um M por conta dessa porra. E do que é o advogado ator que faz o também, Gustavo que foi tão bom que Então, teve uma série só pra Better ele. Call Saul, que é espetacular também. Meu irmão, tudo do universo Breaking Bad. A casa em Albuquerque, onde jogam uma pizza. É, tem altas curiosidades. Virou ponto turístico. Mas não só a casa, o Lava Jato Tudo. É um... e a fronteira quádrupla também no final do filme, que ela joga a moeda pra decidir em qual estado. Em qual estado vai. Tá ligado? Meu irmão, o negócio é o seguinte, velho. Deu O até negócio é o seguinte. Terminou, Breaking Bad Ricardo? é espetacular. Terminou não. Terminou não. E nem vai terminar. E nem vai terminar. Uma coisa que eu queria falar sobre Breaking Bad é que é um mesmo grupo de atores. Tá ligado? Esses caras são foda, velho. Não quero O cara estar se falando. empolgou, velho. Deixa o cara O falar. cara se empolgou. É um mesmo grupo de produtores. Eu não vou deixar o Ricardo falar, não. Vou não. Pegou meu texto aqui do podcast. Eu vou pra ele, Olha, vai. tem um Vai, tô polo. prestando atenção. Eu ia falar sobre um polo de produção cinematográfica americano que é deslocado de Las Vegas e que é deslocado de Las Vegas, não, de Los Angeles, que é deslocado da Califórnia, que é o polo de Albuquerque. Se você assistir, por exemplo, os filmes do Richard Linklater, como Boyhood, por exemplo, você vai perceber que os atores são compartilhados com Breaking Bad. Sacou? Essa é a lógica. E aí o que acontece? É um polo do cinema americano. O cara tem uma escola de cinema, um lugar que não produzia tradicionalmente cinema, passou a ser um polo de produção cultural graças ao trabalho cidadão de um diretor que resolveu abrir uma escola de cinema, que é o Richard Linklater.
Sacou? Bom, é basicamente isso que eu queria falar. Mas Boyhood é chato pra caralho. Mas não tem só Boyhood, né? 2 horas e meia de filme A família... Foi 2 horas e meia de um filme que foi gravado em 10 anos. Porque tinha que esperar os personagens crescerem de verdade. Ele queria explorar o crescimento das pessoas de verdade. Mas não é só isso, não. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol. Os filmes que tem um tem... episódio do Simpsons que é assim também, né? Sério, o cara fazendo documentário com a família de tempos em tempos. De tempos em tempos. O que acontece é que tem o Ethan Hawke, ele gosta, é um diretor que gosta muito do Ethan Hawke, um ator americano. Enfim, velho, como é o nome daquele filme, Arthur, que a gente gosta muito? Como é o nome daquele filme? É tu mesmo, tu vai saber. Qual é o nome daquele filme que a gente gosta muito? Que a gente assistiu junto. É só o cara dizer o quê? É só o cara dizer o quê, Google? Brother? Não. É só o cara dizer o quê, Google? Aí o cara vem perguntar pra mim, vai. Porque eu sei que você vai lembrar, porque você assistiu logo no começo comigo. Taxi Driver. Que Taxi Driver? Pulp Fiction. Pulp Fiction, o quê, meu irmão? Waking Life. Tu não lembra não do Waking Life? O Waking Life é do mesmo grupo. E tem um Homem Duplo que vem depois, da mesma O Waking Life da mesma pegada do Homem Duplo. Já assistiram o Waking Life? Tem uma série na Amazon na mesma pegada do Waking Life. Então, Waking Life. Tira da tomada o homem positivo aí. Que é o homem negativo. Bora, passa. Cultura. Sabe aquele cara unilateral que só sabe geografia? É Ricardo Corrêa. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Se você conversar com o Ricardo de geografia, beleza. Agora, de qualquer outra coisa... Do É Flamengo. o ignorante total. Nem do Flamengo. Não, esse episódio eu fiquei sabendo, vou dar spoiler do episódio aqui, eu tô sabendo que esse episódio o Ricardo Corrêa não vai falar do Flamengo. Não vai não. Não. Então vamos lá, esporte. E, rapaz, Vamos lá. 15 episódios falando do Flamengo. Dicas de leitura. Dica de leitura. Dá a tua dica de leitura aí. Wikipédia. Quer apostar que era geografia? Wikipédia. Não, minha dica de leitura, eu tô há 2 semanas tentando passar essa dica de leitura e eu não consigo porque eu tive dificuldade até pra terminar a leitura. Arthur, porque corta. Então não vai passar hoje não, só no Eu- próximo episódio. não, Não, é corta sério. não, sério mesmo. Não, Sério sério. mesmo. Não vai passar. eu chorava copiosamente tentando terminar o livro Que e isso? toda vez que eu lembro do livro, eu começo a me emocionar efetivamente. Ih, rapaz. É sério. O nome do livro é Flores para Algernon, que seria um rato de laboratório testado para ser o rato mais inteligente do mundo. E foi testado depois em um ser humano, que era um ser humano que tinha um QI muito baixo. E era uma fase de teste. Então, assim, esse ser humano ele é testado e o cérebro dele muda radicalmente e ele vira o homem mais inteligente do mundo. E eu tenho que parar por aí porque não só eu me emociono, mas também porque senão eu vou começar a contar alguns spoilers aqui. O que deixa de mensagem é que você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo. É um livro muito duro. É um livro que a gente tem muita dificuldade para assimilar. A gente se reconhece numa arrogância, numa prepotência em vários momentos. A gente mostra que a nossa intelectualidade ela não serve para absolutamente nada. Então, esse livro, depois eu comecei a estudar sobre ele, ele é colocado no ensino médio em vários países do mundo como leitura obrigatória, para os jovens começarem a ter acesso a um conhecimento e mostrar que o máximo de conhecimento que ele tenha não determina a sua personalidade, não determina a sua pessoa. Então, quem comprou esse livro para mim, eu comprei pela Amazon, quem comprou o livro para mim foi o Jorge. Eu fiz a leitura dele e eu tô há 2 podcasts tentando falar sobre ele, mas eu, sinceramente, sempre que eu me lembrava dele, eu me emocionava e eu acabava que não conseguia falar efetivamente sobre esse livro. Então, eu recomendo a todo mundo, sério mesmo, assim, a todo mundo, não importa a sua formação, não importa a sua classe econômica, todo mundo deveria ter a obrigação de ler esse livro. É isso. Eu não sei nem o que falar. Nós somos muito pequenos mesmo, né? Xaxa, dica de leitura. Minha dica de leitura é um livro também sensível, mas em outro aspecto, que é um livro que eu gosto bastante. Foi um dos primeiros livros que eu tive acesso à poesia e me apaixonei por esse autor. É um livro do Paulo Leminski chamado Toda Poesia, que é um livro de coletânea das poesias dele. Na verdade, é a coleção da Companhia das Letras de tudo que ele escreveu mesmo. Caprichos e Relaxos, é tudo. Exatamente. Tudo que ele Esse livro aqui, eu tive acesso a ele, acho que quando eu entrei na universidade. E foi um momento também muito importante para mim, que foi na universidade que eu tive acesso à leitura. Foi pela primeira vez que eu fui na biblioteca, foi pela primeira vez que eu ouvi músicas que eu não tinha acesso, conversei sobre coisas. Inclusive, a universidade me ajudou a me transformar
assim, radicalmente, né? Eu acho que se hoje eu tenho um mínimo de leitura e de conhecimento de mundo, eu agradeço a universidade não só pelas aulas, mas também por ter conseguido viver a universidade como um todo. É por isso que se chama universidade. Exatamente. E consegui quebrar um pouco também do meu preconceito e da homofobia que eu tinha, de achar que poesia é negócio, enfim, de viado, de viado, de levar a sua sensibilidade seria algo negativo, não falar sobre isso. Eu acho que esse livro me ajudou bastante, é um livro que eu tenho lá, é o meu livro de cabeceira, de vez em quando eu li alguma coisa, tal, não sei o quê. Até lembrando dele aqui para indicar, vou voltar a ler, porque poesia é toda leitura, né? Mas poesia é muito interessante. Às vezes você lê em um determinado momento, aquilo faz um sentido, e você lê em outro momento, aquilo tem outras coisas que lhe chamam a atenção. É um livro que vale muito a pena. É um livro do Paulo Leminski. Essa é a minha indicação de hoje, toda a poesia. É um livro top. Minha indicação é Rainer Maria Rilke, Cartas a um Jovem Poeta. Se você quer despertar a sensibilidade dentro de você, veja este romance admissível, este pequeno romance, um marco histórico na literatura mundial, Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, beleza? Aí leia também um útero do tamanho de um punho, que eu já indiquei aqui, da Angélica Freitas. Bom, boa. Vamos em frente, senhoras e senhores, vamos falar agora sobre esporte. O homem se empolgou, agora ligou. Ligou. Tá já que eu apostei no Flamengo? Eu pensei que a música era outra. Eu pensei que a música era outra. O negócio é o seguinte, Xanxa. Eu pensei que seria O que essa. você queria falar sobre Fórmula 1? Eu tenho uma teoria, Fórmula 1 não é esporte. Vamos começar polêmicas. Polêmica, hein? Só se fala de outra coisa nos bairros da cidade. Exatamente. Que problemão que nós temos agora para discutir nesse podcast. É um negócio chato do cacete. Chato Eu vou pra bancar o Ricardo agora. Fórmula 1 é chato pra cacete. Eu gosto de Fórmula 1. Eu gostava quando tinha o Senna. Eu gostava quando tinha o Senna porque o Galvão me fez gostar. Mas depois do Rubinho... Sabe onde é que eu parei de gostar de Fórmula 1? Quando naquela corrida do Kleber Machado narrando o Rubens Barrichello. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim, ali eu disse. Quem tem o melhor carro não ganha, o melhor piloto. Quem tem o melhor carro ganha, o melhor piloto não ganha. E se você for o melhor piloto com o pior carro, você não ganha. Se você for o melhor piloto com o melhor carro e não tiver o aval da equipe para ganhar, você não ganha. E você pode ficar uma carreira inteira no segundo colocado. Se bem que o Rubens Barrichello é um E hoje está dominando a Stock Car. Isso só aconteceu depois do Senna. Porque então, o Senna não permitia essa viagem. Mas aí tem o Piquet também, velho, que era foda. Mas veja, sem desmerecer o Rubens Barrichello aqui, que é um grande piloto. Sim. Isso todo mundo sabe. Eu vou falar mas a dele Fórmula também. 1 é um negócio chato do cara. Não acho. Os carrinhos. Mas tudo bem, vamos lá. Vá, homem negativo. Eu poderia falar dos 5-1 de ontem, o Flamengo massacrando aí, mas eu não quero falar sobre isso não, porque eu acho que nós temos Até um evento... porque massacrar o Corinthians na atual situação é tipo o CRB ganhar do Operário. Então, tipo 5 contra 1. Então nós temos um evento, acho que no mundo esportivo, bem mais interessante para ser discutido, porque Lewis Hamilton empatou com o Michael Schumacher em número de vitórias, tendo uma quantidade de grandes prêmios menor do que Schumacher. Então a tendência é que quando ele tiver o mesmo número de grandes prêmios que o Schumacher teve na sua vida, que ele possa ter um número de vitórias ainda maior. Ele possivelmente chegará à mesma quantidade de títulos que Michael Schumacher e possivelmente ele irá ultrapassar o Michael Schumacher. Claro que isso ainda é especulação, porque a Fórmula 1 ela é muito dinâmica, ela pode se transformar rapidamente. O que eu quero destacar, na verdade, é que você tem, pela primeira vez na história, um piloto negro e um piloto negro que se destaca tanto dentro da pista como fora. Então, Lewis Hamilton ele demorou muito para apresentar as manifestações sociais que ele apresenta hoje. Inclusive, ele dá declarações públicas de que ele é contra a construção do autódromo no Rio de Janeiro, que está para ser construída e colocar no Rio de Janeiro o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 e tirar de São Paulo. Sabe quem fez voltar para São Paulo? Luiz Erundina, quando era prefeito de São Paulo, fechou o acordo para voltar para São Paulo. Era no Rio de Janeiro, era em Jacarepaguá. São Paulo e depois agora o Rio de Janeiro está pleiteando de novo a volta. Está para ser construído um autódromo e ele é contra devido ao impacto ambiental que vai gerar a construção desse autódromo. Não só essa movimentação ambiental, mas ele tem sido extremamente humilde também em uma série de situações. Na última vitória, que ele empatou com o Schumacher, o filho do Schumacher deu o capacete do Schumacher quando ele atingiu a vitória também de número 91.
E Lewis Hamilton poderia pegar aquele prêmio, aquele presente, que era o capacete do Schumacher, ter entregue para sua equipe e ter subido ao pódio. Ele subiu ao pódio com o capacete do Schumacher e na hora lá da apresentação ele levantou o capacete do Schumacher. O Lewis Hamilton ele não nega para ninguém que ele é muito fã do Schumacher e principalmente que ele é muito fã do Senna. Tem um documentário da Mercedes em que eles vão visitar o Museu da McLaren. E aí no Museu da McLaren eles veem um carro do Senna. E aí o Lewis Hamilton pede para entrar no carro do Senna. E o Lewis Hamilton fica admirado como ele conseguia correr com aquela tecnologia. Então ele olhava a tecnologia de dentro do carro do Senna e falava como é que ele conseguia fazer aquilo com esses instrumentos apenas dentro do carro. Então são coisas absurdas. Então essa humildade dele mostra que nós estamos diante o que na minha opinião é o maior piloto de todos os tempos. Então por isso que hoje eu não vou falar do Flamengo, eu vou falar do que se apresenta atualmente como o maior piloto de todos os tempos de Fórmula 1, o Lewis Hamilton. Boa, Ricardo. Eu venho acompanhando um pouquinho isso aí e eu estava até querendo falar também. Eu agradeço por você ter falado. E isso está me trazendo a vontade de voltar a assistir a Fórmula 1. Esse posicionamento dele, tanto dentro como fora. O Lewis Hamilton tem uma personalidade interessante. Inclusive dizer, agora sim, tem um campeão de verdade. Na minha compreensão. Ele tem uma personalidade interessante, porque tem gente que foi campeão da Fórmula 1 e você nem lembra o cara. O cara é Damon Hill. Nico Rosberg. Os caras são sem sal e sem açúcar, meu irmão. O campeão chuchu, tá ligado? Não tem gosto de nada. O pessoal gosta de chuchu aí, vai ficar ofendido comigo, vai ter a revolta do chuchu no podcast aqui, mas chuchu não tem gosto de nada mesmo, tá ligado? Tem uns campeões muito chuchu na Fórmula 1, tá? Mika Hakkinen, uns campeões... Eu gostava mais quando na Fórmula 1 tinha uns campeões brejeiro, assim, uns caras desbocado, tipo Nigel Mansell, que era todo atrapalhado e foi campeão da Fórmula 1, tá ligado? Os documentários da Fórmula 1, o Mansell esculhamba tudo, bate errado e acabou sendo campeão. O próprio Piquet, meu irmão, que era doido de pedra, cheio de personalidade. Eu gosto que o Piquet é uma espécie de anti-herói do automobilismo. Eu acho, e ao mesmo tempo um piloto sensacional. Agora, eu nunca torci pro Senna, eu torcia pro Piquet. Eu torço pro Piquet até hoje. E depois eu passei a torcer pro Michael Schumacher, ainda na época em que o Senna estava correndo e o Piquet já tinha parado. Porque eu via o Michael Schumacher realmente muito rápido, com uma Benetton muito fraca, com um carro horrível e disputando palmo a palmo com o pessoal lá na frente, extremamente competitivo. Teve um cara que fez hoje, isso quando era patrocinado pela Arisco, um tal de Rubens Barrichello também fez isso. Também era um grande piloto que nesse grande prêmio último que passou foi ultrapassado pelo Kimi Raikkonen em número de grandes prêmios. Até então o Rubens Barrichello ele era recordista em número de grandes prêmios. E para quem não sabe, Rubens Barrichello, ao longo da sua história, ele tem mais pontos na Fórmula 1 do que o próprio Ayrton Senna. Porque a carreira do Ayrton Senna foi bem mais curta do que a do Rubens Barrichello. Então o Rubens Barrichello é um dos pilotos que tem o maior número de pontos na história da Fórmula 1, o maior número de grandes prêmios na história da Fórmula 1, e ninguém fica tanto tempo nesse esporte, eu vou chamar de esporte, sendo uma pessoa ruim, sendo uma pessoa que não tem preparo. Sendo incompetente. Sendo incompetente, exato. Ele sempre foi um bom piloto. Ele é um bom piloto. Agora, a internet mediocrizou, porque tudo que a internet folcloriza... O Brasil vai gerar uma mediocridade porque ele não foi campeão. Exato. Então, como você vinha de um Nelson Piquet, como você vinha... Até antes, você tinha o Fittipaldi, depois você passa a ter Piquet, depois você passa a ter Senna... O que você esperava era que Rubens Barrichello fosse o suprassumo. E não é. Tanto é que o Felipe Massa ele vai ter uma proteção maior porque o Barrichello é que sofre toda a carga. E aí o Felipe Massa ele consegue desenvolver sem esse peso. Aquela coisa que o Rubinho chegava depois, aquela folclorização. É engraçado isso, né? Porque você vê grandes personalidades de outros esportes, por exemplo, que nunca ganharam e são muito respeitados. Charles Barkley, por exemplo, nos Estados Unidos. Ele nunca foi campeão da NBA. E ele é respeitadíssimo, é ídolo de muitos atletas. Eu sou meio coração mole com algumas coisas, então teve alguns anos atrás, acho que 3 anos atrás, nessa época aí de final de ano, o Rubinho ele deu uma entrevista naquele programa do Bial que é sensacional, quem puder assista, mesmo, porque assim, é muito emocionante algumas coisas que eles falam, né, assim, e como ele leva as coisas aparentemente na boa, né? Tem algumas passagens dessa entrevista que ele diz assim, essa pra mim foi a mais marcante, ele disse que o filho dele, ele passeando pela Itália, aí o filho dele chegou pra ele e disse, papai, parece que aqui na Itália as pessoas gostam mais de você do que no Brasil. Aí ele disse que se sentiu mal, tal, não sei o quê. Ele disse, tudo bem fazer meme, o meme sempre é engraçado pra quem faz, né? Quem tá sofrendo é que não... Ele disse...
E ele contou sobre a história do... O riso sempre é engraçado quando ele é dos outros. Isso. Né? Ele contou a história do... hoje não. Eu ia dizer, ele não. Hoje não. Hoje sim. Hoje sim. Ele disse, bicho, eu pensei, quando eu cheguei na reta, eu pensei, vou meter o pé e vou desrespeitar a equipe. Mas naquele momento eu pesei. Ele não disse que foi errado, mas ele pesou tudo que ele fez pra chegar até ali por conta de uma corrida e ele perder. E ele sai dessa corrida gigante. Muito mais gigante do que quando ele entrou. Mas e pra o Michael internet Schumacher brasileira, ele sai como tartaruga. Exato. Mas o Michael Schumacher é que sai enfraquecido, onde a própria torcida da Ferrari vai ao Schumacher. E o Schumacher não conseguiu ficar no pódio, no posto de primeiro colocado, quando ele viu a repercussão que aconteceu. Essa foi uma das piores atitudes. Por isso que eu não vejo o Schumacher como campeão, entendeu? Exatamente por isso, gente, eu não consigo ver. Schumacher foi um excepcional Porque pra mim, campeão não é só ganhar o campeonato. Mas isso aí foi um. Pra o cara mim, tem pra 8, mim. né, meu irmão? Aí Mas bicho, por causa dessa antes dele começar a ganhar, eu lembro dele botando o carro pra frente do Senna. Mas, meu irmão, Fórmula 1 tem isso. Mas Fórmula 1 é isso. Não, mas não era, Fórmula 1 é isso. Se você maneira. pega essa última corrida que o Lewis Hamilton venceu, cara, o Bottas mete o carro pra cima dele na primeira curva. Exatamente. E o Bottas é o companheiro de equipe dele. Isso. E eles só não bateram porque o Lewis Hamilton recuou e depois o Bottas passou, ficou boa parte do tempo do circuito na frente e teve um problema nos boxes, por isso que o Bottas não venceu essa corrida. Fórmula 1 sempre foi isso. O Senna foi campeão mundial atravessando o Alain Prost. Então, na primeira curva... Atravessando não, batendo de propósito no carro do Prost. Na primeira curva para não ter corrida para nenhum dos dois. Arthur, Fórmula 1 ele acelerou e bateu no carro do cara para ser campeão mundial. Mas para tirar os dois. Quando eu assisti, eu era uma criança e na minha percepção aquilo não foi legal. Sim, então, porque você passa a ter a visão da Globo de um herói nacional. Ele era um piloto. Se você analisar os documentários sobre Fórmula 1, Ayrton Senna é um típico piloto de Fórmula 1 que vai tentar fazer todas as sacanagens possíveis para poder ser campeão. Como todo piloto de Fórmula 1. Como todo piloto, como o Prost fez também, por isso que eu como brinco ele que fez Fórmula também. 1 não é esporte, porque, meu irmão, Fórmula 1 devia ser assim, devia dar uma medalha pro carro, deixar os carros lá em cima, que nem tem no hipismo, o cavalo não ganha também. O carro devia ganhar, devia ter um campeonato só pros carros, por isso que eu gosto de carros da Disney. Porque é só os carros mesmo e foda-se o ser humano que tá ali dirigindo. Mas o Ricardo gosta de Fórmula 1. Mas não ganha, né? A escuderia também não ganha. A escuderia ganha, mas devia ter que nem vela, que devia ganhar o bar. Não, senhor. Olha, aí falou a voz da ignorância, que nem vela. Mas quem tem o melhor barco ganha. Não necessariamente. E quem tem o melhor carro também não. Tu já entrou no carro de Fórmula 1 da Fórmula 1 hoje só ganha quem tem o melhor carro. Não, porque senão a regra seria essa pra todo mundo. Uma outra coisa que eu discordo que você falou é que a Fórmula 1 é um esporte muito dinâmico. O Schumacher, 8 títulos seguidos, o Hamilton, 8 títulos seguidos. Que dinâmica da porra. Parece uma coisa que dizer, o campeonato espanhol é muito dinâmico. Quem ganha? Real Madrid ou Barcelona? Mas você tá analisando só o campeão. Você precisa analisar todo mundo. Se você analisar, por exemplo, quem foi o melhor piloto do último ano, você vai ver que foi o Bottas, eleito pela crítica. E ele não foi o campeão mundial. Então você precisa analisar como é que ficam também os outros pilotos. É um gato, hein? Gato de Bottas. Meu Deus do céu, a infantilidade. Eu pensei que era um macaco. A quinta série chegou aí. Da Bora Aventureira aqui. Pode correr. A quinta série. Eu achei que era um macaco, eu tava pensando na Dora aqui. O sexto B tá aqui agora no podcast. Fica na tua, sétima. É o seguinte. Vamos em frente, já tá na hora da nota de repúdio. Nota de repúdio. Cadê o Jorge pra ficar feliz com a nota de repúdio? Tem que fazer igual o Jorge. Esse é o momento Jorge. Nota de repúdio. De repúdio! Eu quero ver a desgraça. Começa aí, Xaxão. A minha nota de repúdio ela é semi-séria. Semi-séria. É uma reflexão que eu fiz essa semana. Eu não sei se está acontecendo nas redes sociais de vocês também. Todo mundo tem o direito de votar em quem quiser, certo? Ponto. Vai. Mas a minha nota de repúdio é algumas pessoas que... Pessoas em geral, não é específico de uma pessoa, pessoas em geral, que parece não estar analisando bem os seus candidatos. Minha nota de repúdio são as pessoas que até um dia atrás pareciam ter opiniões progressistas e agora eu vejo gente votando em candidato do MDB, votando em candidato de todo que é tipo. Gente,
tem que ter critério. Ou você tá num campo, você tá no outro. Não sei se tá acontecendo isso na rede social de vocês. Tanta gente que parecia estar do lado de cá e agora tá em carreata de político fisiológico. Gente, eu sou o Bolsonaro. Eleição de município, ela também não tá no contexto diferente de eleição nacional, não. Vamos ter critério aí, né? Vamos ver quem vai votar. Eu sou Bolsonaro. Mas a galera... Como é esse negócio de político fisiológico? Como é? Eu não entendi. Não, Político fisiológico é aquele político que faz fisioterapia, entendeu? Aí ele é fisiológico. Exatamente. É aquele que tá no físico. É aquele que tem físico. É tipo uma analogia com merda mesmo. Não. Mas não é. Mas pode ser. Quando o Collor era presidente, que ele fazia a culpa e tal, ele era um político fisiológico. Boa. Entendeu? Boa. É porque as pessoas se identificam mais com os indivíduos do que com o partido. Exatamente. E aí complica tudo. E aí por isso aqui você não tem avanço nenhum. Mas os partidos também não tem muita coerência entre eles. Né? Os partidos também, meu irmão, é cada coligação aí Então, de... é isso. Pizza de calabresa com chocolate na mesma pizza, porra. Exatamente. Porque a população não reconhece isso como dá pra cobrar nada. do indivíduo isso. Não, então, porque também a população não reconhece essas coligações como algo negativo ou positivo. Então, para a população... Só quem reconhece as coisas como algo negativo é quem? Sou eu. O homem negativo! Então, porque assim, a população dos municípios, ela não faz uma distinção se tá o PSL e o PT dentro da mesma... Que acontece, tá acontecendo. Mas tá peraí, ó, deixa eu só dizer uma coisa. A minha nota de repúdio ela não é referente a uma pessoa ou duas pessoas, mas é referente a um recorte de um setor da sociedade minimamente esclarecido, que são as 2.500 pessoas que eu tenho no meu Instagram, entendeu? É Eu tô falando de gente que é com borda de coxinha. Não, então eu também faço essa análise. É gente que é esquerda esclarecida, mas na hora de votar tá votando com o candidato do meu interior, que é o cara do PMDB. Que é aí o não 15. Dá. Aí não dá, gente. Eu tô falando de um setor esclarecido. A massa, infelizmente, é outra coisa. A massa é a massa de verdade. mandioca, meu irmão. A massa é na base do cargo e do toma lá da cá e do... Como é? Fisiologismo. Falei Isso, bonito? falou bonito. Dê a sua nota de repúdio aí, homem negativo? Minha nota de repúdio vai para a diretoria do Flamengo. Aí, grande novidade. Que a minha nota de repúdio vai para a diretoria do Flamengo. O Flamengo, eu não sei se vocês acompanharam o futebol nesse final de semana, ganhou de 5-1 no Corinthians. E onde é que foi esse jogo? Não foi no Maracanã, esse jogo foi na Arena Corinthians, que tem um nome. Agora eu preciso respeitar esse nome. Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. E por que o Flamengo goleou o Corinthians? Será que existe uma diferença tão grande assim? Bom, em primeiro lugar, existe essa diferença grande entre os dois times. Só que o gramado da Arena Neoquímica é infinitamente melhor do que o gramado do Maracanã, onde o Flamengo manda os seus jogos. Então, por isso que o Flamengo é considerado o melhor visitante. Melhor para ele, pior para... A grama joga sozinha agora. A grama ajuda o futebol rápido do time do Flamengo. E a grama do Maracanã não está ajudando esse futebol rápido do Flamengo e tem uma justificativa para isso. Sim. A diretoria do Flamengo, ano passado, quando estava alinhada ao governo federal e o governo federal alinhado ao governo estadual do Rio de Janeiro, o governador deu a concessão do Maracanã a Flamengo e Fluminense. Então, Flamengo e Fluminense cuidaram do estádio de uma maneira em geral, incluindo o gramado. Então, o gramado era um tapete sempre molhado para a bola poder circular mais rápida e isso ajudou o Flamengo a ser campeão de tudo aquilo que ele ganhou. Esse ano houve uma ruptura entre o governo federal e o governo estadual. Então, a partir daí, o que o governador do Rio de Janeiro, o Wiesel, ele resolveu fazer? Como é o nome do governador? Wiesel é o governador do Rio de Janeiro. Ele retirou a concessão do Flamengo é um delírio, e do Fluminense. Não é delírio, cara. Ele retirou a concessão de Flamengo e Fluminense do estádio do Maracanã. Sim. Então agora o gramado do Maracanã é uma porcaria. É um dos piores gramados da Série A do futebol brasileiro. O Rei Pelé sempre foi um dos melhores e CSA e CRB nunca ganharam porra nenhuma. Não, mas porque não tinha jogadores de qualidade, Tainão. Não, o CSA chegou a ganhar o Brasileirão da Série C. Você precisa ter jogadores de qualidade. Então quando você tem jogador de qualidade... Grama ajuda o jogo a fluir, sim, pô. Futebol brasileiro, é só pegar os especialistas. Os especialistas falam isso, não sou eu que estou dizendo isso, não. Então, assim, o gramado ontem
O Flamengo, que tem um time de toque de Só bola jogou rápido, bem por conta do gramado. ajudou. O fato do Corinthians estar caindo aos ajudou. pedaços não... Pô, mas o Corinthians caindo aos pedaços, quando foi que ele perdeu de 5-1 dentro do seu Rapaz, estádio? O Corinthians está caindo aos pedaços. Porque o Flamengo é o mesmo time que quinta-feira empatou com o Bragantino. O Red Bull Bragantino é um ótimo time, tá nas cabeças do campeonato. Tá nas cabeças do campeonato. Se você virar a tabela ao contrário, é o penúltimo colocado. Mas o Bragantino é um time que tá voando, pô. Mas o time Tá voando. Porque o Red Bull lhe dá asas. Rapaz, a sexta B tá difícil Beleza, aqui. aqui tá, bora. Quer dizer que a grama já tá sozinha. Só a nota de Eu repúdio. entendi, a nota de repúdio é pra diretoria do Flamengo. Pra diretoria do Que Flamengo. não tá cuidando do Maracanã. Pra diretoria do Flamengo, que tomou partido do governo federal e agora tá pagando A o gente preço ia acabar caro. esse podcast Por sem falar isso mal do aí. Bolsonaro pela primeira vez. Aí tem que o homem negativo aqui vir falar mal do meu presidente. Minha E eu nota de achei que não ia repúdio- falar do Flamengo também. Minha nota de repúdio. Não, eu guardei, né? Eu guardei. Eu sou malandro, Minha eu sou nota de malandrinho. repúdio. Eu sou homem negativo malandrinho. Carioca, né? Homem negativo Tu malandrinho. tem tua nota de repúdio? Dê sua nota de repúdio, então. A minha Ele não tem nota de Ele tá inventando uma lei. tenho. Pode até você pensar não que ele quer fechar com chave Não, de ouro. eu tenho. Ah, quer fechar com chave de ouro. Vai. Então, minha nota de repúdio vai para as lojas, grandes lojas aí, que fazem suas inaugurações e esquece dos protocolos de segurança, né? Porque vocês estão ligados aí, tô sabendo, tô ciente, né? O homem Pessoal- patriota. O patriota, o lá. bonequinho do homem Lex patriota Luthor. lá. O Lex Luthor, o Lex Rapaz, Luthor. bicho, eu vi o vídeo ali, Lex o Luthor. Lex O Lex Luthor. É igual, Luthor, o né? Lex Luthor patriota. O Lex Luthor de Blumenau, Santa Catarina. Eu vi o vídeo daquela inauguração, cara, e assim, Absurdo. doeu no coração ver ele batendo nos vidros, né? Incentivando assim, né? E o Como que 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 tá, você porque tá esperava? botando fogo mesmo na lenha, na fogueira, botando fogo, tacando álcool a 70, gasolina, diesel e o escambau pra deixar a galera enlouquecidamente pegando Covid. E a galera pegando Covid no Pará, que ele liberou o show, pô, foi tudo pro Pará. E aí eu tava assistindo um comediante paraense esses dias, e aí o cara soltou essa, né? Ele fez, eu fui tentar entender por que é que o povo do Pará caiu nessa história daquela forma, né? Tão grandiosa. E aí parece que ainda circulou umas correntes de WhatsApp com descontos falsos, que não eram verdadeiros, sobre a inauguração. E por isso que a galera, porra, esse desconto, então vou lá. Todo desconto falso não é verdadeiro. Eu me lembrei de quando eu me casei agora, No Pará? que vou fazer uma denúncia. Peraí, então nota de repúdio é quando você se casou? Minha nota de repúdio é quando Ivanaísa me fez... Não, tô brincando. Mas... Corta essa parte aí. Não corta não. Vai porque cair a pode deixar. Eu fui pra uma falsa promoção A dessa. causa caiu! A causa Eu fui pra uma inauguração. Eu vou lembrar como se fosse hoje. Eu tava comprando os móveis da minha casa, 2001 para 2002, 2002 para 2003, melhor dizendo. E a antiga insinuante, anunciou uma promoção com tudo até 50% de desconto. Até. Não, Tudo não, até ele não enganou. 50% de desconto. Isso daí sempre acontece. Eu estava às 6h30 da manhã, junto com ela, na porta da insinuante. Todo Nossa. Tinha 3 mil produtos na loja. 3 mil produtos. Todo dia sai de casa um prego e um martelo. Eu fui um prego nesse dia. Porque o martelo... Tudo com até 50% de desconto. Quando eu entrei com a Ivanaísa lá dentro, meu irmão, tinha um liquidificador com 50% de desconto. Nossa. Eu digo, agora vamos comprar. E uma jujuba também. Não tinha mais nada, meu irmão. Mais nada com 50% de desconto na loja. Nada. Mas era O máximo até, né? de desconto era 15%, velho. Caramba. O máximo. Mas Propaganda a minha enganosa. nota de repúdio vai para quem não gosta do craque Neto. E ainda bem que não tem nada a ver com isso. Eu Minha adoro ele. nota de repúdio Você vai gosta pra- do craque Neto? Eu acho o Neto uma diversão na TV brasileira. O Mauro César odeia o craque Neto. Meu irmão, o Mauro Mais um César, motivo pra eu gostar. Mais um motivo pra eu gostar. Mas o Mauro César é o melhor jornalista esportivo do país. Ei, O craque Neto calado no não Twitter. é de jeito nenhum. Mauro César não é nem o Tainan. Chato pra caralho. A Associação Paulista de Críticos de Cronistas O Esportivos. Mauro e César, Críticos o Mauro de arte. César ele é tão legal que botam ele pra comentar o jogo do Campeonato Inglês às 10 horas da manhã do sábado, que não tem ninguém acordado. É a maior audiência da ESPN, não é você? Que é A 0,07%. audiência da ESPN, não é você? Também o que a galera vai ver na ESPN? Cricket? Sou Jogo do Maurão. campeonato. Sou Maurão na cabeça. Acho o Mauro César top de linha. Pra mim, Mauro César e PVC. O craque Neto é diversão pura. Eu não vou pro craque Neto. Eu vou pro craque Neto pra ver ele injuriado. É brincadeira, é brincadeira. Nessa derrota agora, Dos 5-1. dos 5-1, craque Neto e Veloso. Veloso olha pra craque Neto e faz, vai cair.
O Neto faz. Se cair, eu vou mandar você embora, Veloso. O Corinthians não vai cair, Veloso. Como é que pode, Veloso? Vai cair. Não vai, Veloso, vai cair. Meu irmão, assista, porque o craque Neto é o ratinho na fase áurea, quando era engraçado. O Juca Kfouri hoje de manhã virou e falou assim... Pra mim, o campeonato já podia parar assim, do jeito que tá, o Corinthians nessa colocação, porque eu tenho medo de piorar e ele de fato ir pra Série B. Então vamos acabar o campeonato hoje. A gente toma esse 5-1, guarda pra gente na história, não tem problema nenhum. E acaba o campeonato aqui. Juca Kfouri, que tem um livro sensacional que um dia eu vou indicar aqui. Juca Kfouri é um mestre. Confesso que perdi. Que gosta muito do Mauro César e o Mauro César gosta muito dele. E o Juca Kfouri acha o Mauro César o maior jornalista esportivo do país. Por conta disso, chato demais, pô. Chatos são vocês dois que gostam de Fórmula 1. Eu só fiquei tentando lembrar aqui quando foi que o Ratinho foi engraçado. Eu buguei aqui, parei nessa, eu não tava nem ouvindo. O Ratinho foi engraçado. Nos primeiros programas do Ratinho, logo no auge do Ratinho. A única coisa que eu gostava do Ratinho é o Chocopinho. Esse podcast, num oferecimento à ausência de Jorge Lobo. Jamais. A empresa brasileira de podcasts pouco assistidos agradece a sua audiência. Até logo! Tchau.